E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, bora terminar aí a novel de My Golden Blood, né, gente? Desde já peço desculpa pra vocês, a minha voz não está das melhores, gente. Eu estou passando mal, no entanto, eu preciso gravar esse vídeo porque eu irei viajar para os famintos aí de Fort Pitt e de Tower of Road e eu não tenho outro momento para poder gravar esse vídeo. Então, perdoais aí se a minha voz não estiver das melhores, beleza? Bom, a história de My Golden Blood, gente, como vocês bem sabem, gira em torno de Mark, um vampiro centenário que tem mais ou menos aí 200 anos, que cruzou caminho com Tong, um jovem portador de um sangue raro e poderoso. Juntos, eles enfrentam desafios que testam seus limites e sentimentos, enquanto a relação entre eles se torna cada vez mais intensa em meio a um ambiente tenso e cheio de emoções conflitantes. A parte 1 termina com o Tong descobrindo que a professora Nuan sempre soube de sua verdadeira identidade e da natureza vampírica de Mark, resultando em uma reação negativa dele. E esse é o nosso ponto de partida. Vamos lá. Tong, fale comigo, Tom Clark gritou, tentando alcançar o amigo que caminhava sem rumo. Ele correu e o segurou pelo braço. Não fuja assim, disse preocupado. Tong se virou, enxugando as lágrimas que manchavam seu rosto. Você também sabia de tudo, como a professora Nuan, não é? Perguntou Tong, com a voz trêmula. O que você está dizendo? Pare de mentir. Eu sei que você sabia desde o início. Tom Clark olhou para ele, confuso. Ele havia chegado tarde à cozinha e não ouvira a discussão, mas percebeu que algo sério havia acontecido. Crescendo ao lado de Tong, sabia que aquilo não era trivial. Eu só sabia que tinha que cuidar de você porque você era especial para o orfanato, só isso. Então foi criado apenas para ganhar dinheiro? Tong riu amargamente, sentindo-se usado. Ninguém pensa assim, Tong. Tom Clark respondeu, cansado. Não tente me confortar. Agora que sei a verdade, não perca seu tempo, disse Tong, sua voz carregada de amargura. Tudo na minha vida foi uma mentira. Mas isso te deu vantagens especiais, você não pode negar isso. Vantagens? Tong riu sarcasticamente. É por isso que você se tornou meu amigo? Tom Clark ficou sem palavras. Cuidar de alguém doente não era fácil, mas essas eram suas ideias desde criança. Você não consegue responder, não é? Tong sentiu o coração partir-se mais um pouco, porque eu era sua passagem para conseguir a bolsa de estudos em Bangkok. Tong, os olhos de Tom Clark brilharam de fúria e dor, mas ele se conteve. Tong observou o amigo sair com lágrimas nos olhos, sentindo uma dor profunda. Ele sabia que não podia mais aceitar passivamente seu destino. Caminhando sem rumo pelo parque, Tong refletia sobre as palavras da professora Nuan. Sentou-se em um banco, olhando para o céu rosado do pôr do sol. Foi então que Mark apareceu ao seu lado, silencioso. Tong olhou brevemente para ele antes de desviar o olhar, tentando controlar a raiva. Se tiver alguma dúvida, pergunte, prometo explicar tudo. Que sorte a minha, não é? Sempre tem alguém cuidando de mim, mesmo quando me afasto, alguém me segue, disse Tong, sem esperar uma resposta sincera. Ele olhou para frente, amargurado. É para sua segurança, tem certeza? Tong virou-se, sarcástico. É verdade que doamos dinheiro ao orfanato porque você estava lá, mas foi algo bom para todos. A professora Nuan precisava do dinheiro para cuidar de você e das outras crianças. E se não tivessem seu dinheiro, ela ainda teria cuidado de mim? Os olhos de Tong se encheram de tristeza. Não sei se o amor e o cuidado que recebi foram reais. Mark sentiu a dor de Tong através de sua voz e olhos tristes. A professora Nuan sabia quem éramos e o que aconteceria com você. Eu fui o único enganado todo esse tempo. Todos fizemos o melhor por você, Tong. A voz de Mark sumiu ao ver as lágrimas nos olhos de Tong. Antes que pudesse dizer mais, Tong se levantou. Tong, na pressa de ir embora, Tong tropeçou em uma pedra e quase caiu. Mark o segurou a tempo e as lágrimas que Tong seguravam começaram a cair. Instintivamente, Mark enxugou as lágrimas do rosto dele. Naquele momento, uma lembrança de mais de 100 anos atrás surgiu na mente de Mark. Ele se lembrou dos últimos momentos de seu pai, doente na cama, com um olhar que sabia que seu tempo estava se esgotando. Seu pai o chamou e tocou sua bochecha, mas naquela época Mark era um vampiro sem emoção. Nem mesmo as lágrimas de seu pai o comoveram, mas agora era diferente. Vendo as lágrimas de Tong, Mark sentiu-se comovido. Seu coração, que deveria ter parado de bater há muito tempo, doía ao ver o sofrimento de Tong. Sinto muito, disse Mark, com a voz rouca. Por quê? Agora entendo como você se sente. Você me entende? Tong empurrou Mark para longe, recuando. Sentir-se sozinho, desconectado de tudo e de todos. Eu entendo, disse Mark com compaixão. Ele se lembrou de como se sentia antes de se tornar um vampiro. Sinto muito que tudo isso tenha acontecido com você, mas estou aqui para ajudá-lo. Você não precisa fazer nada, não quero saber mais nada, seja verdade ou mentira. Mas Tong, se realmente quer me ajudar, saia da minha vida, disse Tong bruscamente. Mark ficou chocado, mas acenou com a cabeça. Vou deixar você voltar à sua vida, como você quer. No dia seguinte, Mark levou Tong de volta à cobertura para pegar suas coisas. Não houve despedidas ou apelos para ficar. Tong, que havia
havia pedido liberdade, agora sentia-se triste. Os dias juntos fizeram com que ele visse Mark de forma diferente. Sentia-se calmo quando ele estava por perto. Tem certeza de que vai me deixar ir? Perguntou Tong, jogando a mochila no ombro. Mark olhou para ele, mantendo a distância combinada. Embora sentisse uma pontada no coração, Tong fingiu não se importar. Obrigado por tudo, disse Tong, pegando seu violão. Seus dedos roçaram os de Mark por um instante. Ambos se olharam, mas Tong desviou o olhar e saiu sem olhar para trás. Mark ficou parado, observando Tong se afastar. Quando a porta se fechou, sentiu um vazio. A cobertura, antes silenciosa e reconfortante, agora parecia grande demais para ficar sozinho. Sem as conversas e risos, o lugar não parecia mais acolhedor. Tong voltou ao dormitório, onde Tom Clau o recebeu com um abraço apertado. Pensei que você não voltaria, disse Tom Clau, ajudando-o com a mala. Sinto muito pelo que eu disse antes. Tong se desculpou, sentindo-se culpado. Eu exagerei. Não se preocupe, mas você não deveria ficar bravo com a professora Nuan. Ela cuidou de nós desde pequenos. Você sabia sobre o dinheiro? Sim, ela me contou que você ficou chateado porque ela aceitou o dinheiro do Zamaritraku para cuidar de você, mas ela fez isso para proteger você. Tong ouviu em silêncio, percebendo que o amigo tinha razão. Vamos, sente-se, disse Tom Clau, dando um tapinha no ombro dele. Eu estava pensando em recusar a bolsa de estudos. Por quê? Não quero me sentir culpado por você. Você não precisa, estou feliz por você. Sem a bolsa, poderia solicitar um empréstimo, viveria apertado, mas não morreria de fome. Mas você, me sinto melhor assim. Não quero dever nada a ninguém. Vendo a determinação de Tom Clau, Tong não insistiu. Ele também queria se libertar de Mark e do Zamaritraku. Decidiu cancelar a bolsa e depender de si mesmo. Quanto ao sangue dourado e os perigos que o acompanhavam, isso ficaria para o futuro. Tong voltou à rotina, aulas de manhã, trabalho à tarde e dormitório à noite. Por uma semana tudo correu sem incidentes, mas sem querer seus pensamentos voltavam para Mark, o que o incomodava. Você tem se distraído ultimamente, disse Pupi, sentando-se ao lado dele. Não está dormindo bem? Sim, estou indo para a cama no horário normal, respondeu Tong, sem mencionar que mal conseguia dormir. Na cobertura de Mark ele dormiu profundamente e se sentia seguro. Agora tinha dificuldade para adormecer. Você tem algo em mente que o preocupa? Por que pergunta? Você parece preocupado, com olheiras, antes mesmo estudando e trabalhando, seu rosto parecia mais fresco. Bem, talvez, Tong hesitou, querendo desabafar, mas duvidando que alguém acreditasse nele. Mas o que? Algo está errado, mas ele parou, sabendo que ninguém o entenderia. Mas o que? Você poderia me ajudar com dinheiro? Tong brincou, tentando desviar o assunto. Diga quanto precisa. Não, foi uma piada. Ele riu, apreciando a oferta. Obrigado por se preocupar, mas é algo pequeno. Você pode me contar qualquer coisa, Tong. Estou aqui para ajudar. Realmente está tudo bem. Ele sorriu, embora duvidasse que pudesse enfrentar os vampiros sozinho. Infelizmente, o professor entrou, interrompendo a conversa. Tong concentrou-se na aula, até que o professor anunciou o trabalho em grupo. Grupos de 3, disse Pupi, lendo os detalhes. Onde vamos encontrar um terceiro? Posso participar? Antes que Tong pudesse sugerir a alguém, uma voz profunda atrás dele o fez estremecer. Pupi se virou primeiro, enquanto Tong, reconhecendo a voz, tentou não se virar. A sala ficou em silêncio, todos os olhos voltados para ele e para a pessoa atrás. O que você acha? Posso participar? Tong evitou o olhar dos colegas, concentrando-se na causa da comoção. Ao ver os olhos penetrantes de Mark vestindo o mesmo uniforme universitário, ele sussurrou. Mark, me fale. Você não disse que eu poderia continuar com minha vida normal? Sua vida não é normal agora? Mark sussurrou, sorrindo. Mantive minha promessa de deixar você continuar com sua vida, apenas com a condição de que eu estivesse ao seu lado. Tong nunca foi alguém que desejava muito na vida, e menos ainda alguém como Mark, que parecia segui-lo como uma sombra persistente. Relutante, Tong acabou cedendo e trouxe Mark para o grupo. Felizmente, o relatório foi dividido e compilado mais tarde, resolvendo o problema, embora Mark continuasse a agir de forma excessivamente familiar, como se já fizesse parte da vida de Tong há muito tempo. Quando as aulas terminaram, Mark correu para a quadra de basquete da faculdade, esperando usar os amigos de Tong como um escudo. Pupi, uma amiga próxima, queria apresentá-la ao namorado Domi, um jogador de basquete universitário. Sentados nas arquibancadas, eles assistiram a um jogo intenso entre dois times, com Tom Clau jogando ao lado de Domi. No entanto, o placar final deixou os jogadores frustrados. Preocupada com Domi, Pupi chamou Tong para o time, seguido por Mark. Um dos jogadores, visivelmente decepcionado, criticou o desempenho da equipe e anunciou sua aposentadoria, deixando o campo sem esperar por respostas. Tong, entendendo a frustração, suspirou ao olhar para o placar. O que fazemos agora? O próximo jogo é depois de amanhã, disse Domi, preocupado. Precisamos de substitutos, sugeriu Tom Clau. Foi então que Tong inesperadamente se ofereceu para jogar. Mark e Tom Clau hesitaram, mas Domi, vendo a necessidade de jogadores, considerou a ideia. Você tem certeza? Perguntou Tom Clau, sabendo que Tong nunca praticara esportes, mas você terá que passar no teste. Tong, motivado por sua nova perspectiva de vida, após enfrentar vampiros, aceitou o desafio. No entanto, sua empolgação durou pouco, quando Mark apareceu com um sorriso provocador.
O que você está planejando? Perguntou Tong, desconfiado. Jogar basquete com você, sussurrou Mark próximo ao ouvido de Tong, divertindo-se com a surpresa estampada no rosto do mais novo. Ele não deixaria o garoto jogar sozinho enquanto ficava de fora, não é? Dom e Tom Clá trocaram olhares. Dom, animado, via em Mark uma vantagem certa. Já Tom Clá desconfiava, questionando-se quem era aquele homem e o que ele queria. Apesar das diferenças aparentes, uma coisa era clara, a amizade sempre prevaleceria. Quando Mark pegou a bola, Tom Clá teve que reconsiderar suas dúvidas. O jovem era claramente um trunfo para o time. Enquanto isso, Tong, inexperiente, acertou alguns arremessos impressionantes, mas também cometeu erros, acabando no banco. Mesmo assim, ele não se importou. Estar ali, com os amigos, era o que realmente importava. Sentado, descansando após o teste, Tong sorria, contagioso até para Mark, que não conseguia desviar o olhar dele. As risadas e conversas de Tong preenchiam o ambiente, e Mark, surpreendentemente, não se entediava. Ele notara mudanças em si mesmo, aceitara um jantar com um grupo de jovens, sem hesitar, e até descobrira que podia apreciar uma refeição sem suco de tomate. Era revigorante ver Tong redescobrir a alegria de viver. Desde o incidente no orfanato, Tong refletiu muito, arrependido de como ele tratou a professora Nuan. Ele estava decidido a buscar reconciliação e paz, determinado a seguir em frente com um novo propósito. Agora eu moro no quarto em frente ao seu. Você não sabia? Tong abriu a boca surpreso. Ele ficou impressionado desde que Mark decidiu se tornar um estudante para segui-lo, jogar basquete com seus amigos para não perdê-lo de vista, e agora ele até deixara sua luxuosa cobertura para morar em uma pequena residência. Embora Tong apreciasse o esforço, ele não esqueceu que sua vida não havia mudado muito, pois Mark continuava seguindo-o como uma sombra. Ele sabia que pedir ele para parar não funcionaria, e ele pensou que, eventualmente, Mark não suportaria essa vida e voltaria para o seu palácio. Não, mas da próxima vez você poderia fazer algum barulho ou algo assim, para eu vê-lo antes de aparecer de repente, você me assusta. Claro, da próxima vez eu vou fazer um barulho assim. Em um instante, Mark caminhou até ele, pegando um fone de ouvido e sussurrando em seu ouvido, fazendo com que Tong se afastasse, sentindo um arrepio com a proximidade. Todos os vampiros chegam tão perto das pessoas ou é apenas você? Não era a primeira vez que Mark chegava tão perto e, embora não o tocasse com frequência, a proximidade era suficiente para deixar Tong desconfortável. Cheira bem, muito bem, Mark murmurou, aproximando o nariz da camisa de Tong. Embora parecesse distraído, Tong sabia que ele estava plenamente consciente quando seus olhares se cruzaram. Os olhos de Mark brilhavam como estrelas, deixando Tong desconfortável, mas de um jeito que secretamente o agradava. Roupas recém-lavadas sempre têm um cheiro bom, disse Tong. No entanto, Mark respondeu, mas eu acho que cheira bem porque carregam o seu cheiro. A mão quente de Mark envolveu a de Tong, transmitindo um calor que subiu até seu rosto. Quando Mark acrescentou, eu gosto do seu cheiro, Tong sentiu seu coração acelerar, sua mente embaralhando-se diante da intensidade daquele olhar que parecia revelar tanto, mesmo que ele não conseguisse decifrar. Você está errado, cheira bem porque eu uso amaciante, Tong respondeu constrangido, como se estivesse fazendo um anúncio comercial. Imediatamente ele se arrependeu da resposta e desviou o olhar para suas mãos, ainda entrelaçadas, sentindo o rosto queimar. Você pode me soltar agora. Desculpe, Mark disse, soltando a mão lentamente, como se lamentasse o fim daquele momento. Você não disse que não tem sentidos como humanos? Então por que? Tong questionou, lembrando-se de outras vezes em que Mark agira de forma surpreendentemente humana. Como ao comer com os outros, ele sempre achou que fosse apenas uma atuação para evitar suspeitas. Era assim antes, mas ultimamente algo mudou. Mark respondeu, seu olhar carregado de uma ternura que fez Tong se sentir exposto a algo que eu não consigo explicar. Ele fez uma pausa, como se escolhendo as palavras com cuidado. Eu só sei que gosto disso. Embora a conversa girasse em torno dos sentidos de Mark, Tong teve a nítida sensação de que aquelas palavras iam além, como se Mark estivesse de forma sutil confessando algo mais profundo. Eu só quero estar perto de você, Tong, disse Mark. Na manhã seguinte, Mark apareceu e convidou Tong para ir comprar algumas coisas com ele. Tong concordou, mas pediu um tempo para se arrumar. Mark contou para ele que ele não tinha o poder de ler mentes. Ele apenas esperou os 15 minutos passarem e abriu a porta, imaginando que Tong estaria ali, como ele disse. Na verdade, eu tenho algo em que preciso da sua ajuda. O que? Tong estava confuso sobre o que um vampiro todo-poderoso poderia precisar, e a resposta chocou ainda mais. Quero o amaciante que você usa, Mark disse, coçando o pescoço para esconder seu constrangimento. Por que você quer usar o mesmo amaciante que eu? Tong perguntou, assim como Mark, olhando para baixo. Você cheira bem, eu gosto, Mark disse, fazendo Tong, que a princípio estava infeliz por ser imitado, corar intensamente, sentindo o calor em seu rosto. Então vamos no supermercado, né, gente? O Mark comprar aí o amaciante
elegante que o Tong usa. E aí, gente, na hora de ir embora, o Mark mandou o Tong esperar no carro, enquanto ele saía para confrontar Nankan, sem que Tong soubesse. O que diabos você está planejando? Os olhos escuros de Mark se fixaram em Nankan, carregados de intensidade e desconfiança. Não seja tão sério, Mark. Nankan respondeu com um sorriso casual, dando um tapinha no ombro dele. Só vim fazer compras e cuidar dos meus negócios. Você deveria me admirar por me misturar tão bem com os humanos. A leveza nas palavras de Nankan deixou Mark sem resposta, mas o que realmente o perturbou foi ver Nankan se aproximando de Tongkla. Sua mente imediatamente se encheu de cenários desastrosos, cada um pior que o outro. Para ser justo, Mark, não deveria ser eu a perguntar o que você está fazendo aqui? A pergunta de Nankan atingiu como uma facada. Mark hesitou por um instante, buscando uma resposta, antes de dizer calmamente: estou apenas entregando documentos para os alunos assinarem. Puntará comprou a universidade e estou ajudando a supervisioná-la. Nankan se espreguiçou, fingindo compreensão, mas o tom provocativo de sua voz deixou claro que ele estava tentando irritar Mark. Por isso que tenho visto você tanto com os alunos. A mão de Mark se cerrou em um punho ao ouvir aquilo. Embora não fosse surpresa que Nankan soubesse de seus movimentos, dada sua vasta rede de contatos, Mark se perguntou por que ele estava tão interessado em suas atividades. Parece que você tem ajudado com Tará bastante ultimamente. Algo que eu deva saber? Nankan insistiu, com um brilho nos olhos que sugeria que ele já sabia mais do que deixava transparecer. Não há nada que você precise saber, Mark respondeu friamente, encerrando a conversa e se afastando. Nankan observou Mark ir embora, um sorriso malicioso se formando em seus lábios. Ele já imaginava o prazer de revelar suas descobertas, sabendo que um jogo só fica realmente interessante quando há mais jogadores envolvidos. Mal posso esperar por esse dia, murmurou para si mesmo, antecipando o caos que estava por vir. Você não parece estar bem. Mark não percebeu que seu rosto revelava todos os seus sentimentos. Como vampiro, ele sempre sentira muito pouco, nem mesmo raiva. Tudo estava tão calmo e uniforme que era quase aterrorizante. Mas agora, sentindo emoções como um humano novamente, ele descobriu que era ainda mais aterrorizante. Ele temia que alguém se aproveitasse de sua vulnerabilidade, e isso já pudesse ter acontecido. Se você tiver algum problema pendente, pode me deixar no ponto de ônibus mais tarde. Eu planejava ir à biblioteca da universidade antes de voltar. Tong, entendendo que Mark poderia ter algo importante para cuidar, não queria ser um fardo. Ele também planejava procurar alguns livros para o seu relatório. Não tenho nada pendente, então eu vou com você. Como Mark insistia em acompanhá-lo, Tong decidiu que em um momento sozinho poderia fazer bem a ambos. Eu não deveria me preocupar tanto, pensou, parando abruptamente ao perceber a direção de seus próprios pensamentos. Ele sabia que algo estava crescendo em seu coração, algo que via ignorando há tempos. Agora, diante daquela realidade, sentiu-se obrigado a reconhecer o que estava lá. Isso é ruim, Tong, murmurou para si mesmo, sacudindo a cabeça como para afastar os pensamentos. Ele se concentrou em encontrar o livro que procurava, tentando ignorar a imagem de Mark que teimava em invadir sua mente. Finalmente avistou o livro em uma prateleira alta. Ficou na ponta dos pés, esticando os dedos para alcançá-lo, mas o livro pesado escorregou, ameaçando cair sobre ele. Tong fechou os olhos, preparando-se para o impacto. Contudo, o golpe nunca veio. Um silêncio repentino fez abrir os olhos devagar, e ele percebeu que estava encostado em uma parede. Surpreso, virou-se rapidamente, mas ficou preso entre as prateleiras e um baú largo, sem espaço para escapar. Olhou para cima e viu Mark, alto e imponente, com uma expressão severa. Quantas vezes tenho que dizer para você não fazer coisas que estão fora do seu alcance? O que faria se machucasse? A voz de Mark era firme, quase ríspida, mas carregada de preocupação. Isso não foi nada, não se preocupe, Tong respondeu, sorrindo nervosamente. Não é só isso, Mark insistiu, seu olhar fixo em Tong. Você esqueceu que seu sangue é o sangue dourado, Tong interrompeu, já sabendo onde Mark queria chegar. Você repetiu isso tantas vezes que eu memorizei. Você se lembra, mas nunca segue meus avisos. Isso é muito rigoroso, Tong murmurou, olhando para Mark com um olhar suplicante. Eu repreendo você para que você se lembre e não faça coisas perigosas. Eu sei, Tong respondeu suavemente. De qualquer forma, você está aqui para cuidar de mim, certo? É por isso que eu não tenho medo de me machucar, porque sei que você sempre estará lá para me ajudar. Nem sempre será assim, Mark disse, sua expressão ficando séria. Tenho medo de que um dia eu não chegue a tempo de ajudá-lo, e se isso acontecer, vou me arrepender por toda a minha vida. A vida de um humano pode durar apenas 100 anos, mas para um vampiro, a culpa e o arrependimento podem perdurar por séculos. Tong olhou para Mark, seus olhos trêmulos refletindo a gravidade daquelas palavras. Sinto muito, vou ser mais cuidadoso de agora em diante. Eu te repreendo porque me importo com você. Se eu não me importasse, teria deixado você morrer há muito tempo, Tong. Palavras de Mark ecoaram no ar, carregadas de um significado que poderia ser interpretado de várias formas. Tong piscou, observando o rosto de Mark, que parecia levemente corado. Embora não quisesse acreditar que Mark estava envergonhado, ele também não parecia zangado. O silêncio entre eles se prolongou, e a proximidade fez Tong suar de nervosismo. Ele quase se esqueceu de se mover, mesmo quando Mark tocou sua têmpora suada e se inclinou para cheirar sua bochecha. Você cheira
cheira muito bem. Sabia disso? Mark sussurrou, sua voz suave, quase hipnotizante. Tong ficou paralisado, seu coração acelerado, enquanto aquele momento íntimo os envolvia, deixando claro que algo profundo e inegável estava se formando entre eles. Os lábios de Mark se aproximaram lentamente dos de Tong, que só podia assistir com o coração acelerado. Ele podia sentir a respiração quente de Mark e ouvir seu suspiro de satisfação. Os olhos de Mark brilharam de desejo. Por um momento, o tempo pareceu parar. Tudo ao redor deles ficou em silêncio, como se não quisesse interromper. Assim que os lábios de Mark estavam prestes a tocar os de Tong, ele parou, respirou fundo e rapidamente se afastou, deixando Tong sem tempo para reagir. Tong exalou de alívio. Ele sabia o que estava prestes a acontecer e, embora achasse melhor que não acontecesse, uma parte dele sentiu que era uma pena. Enquanto Tong tentava se acalmar, Mark voltou para o seu quarto, tenso. Ele precisava de algo frio para aliviar o calor em seu corpo. Embora ele nunca tivesse experimentado isso antes, ele sabia que era desejo e que, se tivesse beijado Tong, não teria conseguido parar. O dia do jogo de basquete chegou mais rápido do que Tong esperava. Sem tempo para treinar e ainda inseguro com a bola, ele acabou no banco, como Dom e Tongkla haviam planejado. Tong não se importou, já que acordou se sentindo mal, provavelmente por ter se molhado na chuva no dia anterior. No entanto, sua maior preocupação era enfrentar Mark, que acabara de entrar no vestiário. Era a primeira vez que ficavam sozinhos desde que Mark desaparecera por dias, e Tong se sentiu desconfortável. Mark se aproximou, e a tensão no ar fez Tong hesitar. Quando Mark agarrou seu braço, o coração de Tong acelerou. O que há de errado? Perguntou Tong, tentando disfarçar o nervosismo. Mark mencionou o ocorrido no dia anterior, fazendo Tong lembrar do momento em que quase se beijaram. Ele se questionou sobre como seria sentir os lábios de Mark, mas rapidamente mudou de assunto, mencionando o livro que havia emprestado. Nada, Mark respondeu de forma breve, parecendo entender que Tong não estava à vontade com o que havia acontecido. Ainda posso confiar em você? Perguntou Tong. Mark afirmou que sim, mas sua expressão era diferente, algo que Tong não percebeu claramente. No fundo, Tong esperava uma explicação. Seus sentimentos estavam divididos. Parte dele queria continuar o que começaram, mas outra parte sabia que era errado. Um humano e um vampiro nunca poderiam ficar juntos. Se quisesse evitar complicações, Tong teria que parar tudo antes que fosse tarde demais. Por que essa cara? O que há de errado? Perguntou Tong quando Tongkla saiu. Nankan está tentando se aproximar de Tongkla. Tong repetiu o nome, demorando um momento para reconhecer. Seu parente? Algo me parece estranho. Você deveria ficar de olho em Tongkla. Mark evitou discutir sobre o relacionamento familiar que todos assumiam, mas sua preocupação era clara. Você está louco? Tongkla é meu melhor amigo. É perigoso. Você sabe que Nankan é um vampiro, assim como eu. E daí? Tong não via motivo para se preocupar. Vampiros como nós têm habilidades diferentes. Eu posso curar, mas Nankan, ele pode hipnotizar e controlar a mente dos humanos. Eu confio em Tongkla. Ele nunca me trairia. Por favor, me escute, Tong. Isso é sério. Entre você e Tongkla, a escolha de quem confiar é óbvia para mim. Então você não confia em mim? Disse Mark, com um sorriso sarcástico, decepcionado. Exatamente, respondeu Tong, afastando-se sem hesitar. Mark observou Tong entrar na quadra, sentindo uma mistura de frustração e dor. Decidido, ele aproveitou o momento em que Tongkla estava se trocando e entrou no vestiário vazio. Rapidamente abriu o armário de Tongkla e pegou seu telefone. O que você está fazendo? Perguntou Tong, surpreso. Só queria verificar algo. Esse é o telefone de Tongkla. Você não tem o direito de mexer nas coisas dos outros. Nankan não é confiável. Estou tentando evitar problemas. Se você não confia nele, problema seu. Eu confio em Tongkla. Amigos também podem trair, sabia? O que você sabe sobre amigos? As palavras de Tong foram duras, mas Mark apenas sorriu ironicamente. Se você só precisa de um amigo, posso ser isso para você. Tong riu, incrédulo. Você não pode fazer isso. A base de qualquer amizade é a confiança. Nem todo mundo é confiável. E se é assim, um dia você pode me trair também, não é? Enquanto Mark refletia sobre as palavras de Tong, Tong devolveu o telefone ao armário e saiu sem olhar para trás, deixando Mark frustrado por não conseguir fazer Tong entender suas intenções. O jogo ficou intenso, com a equipe de Tongkla defendendo ferozmente. Os árbitros pareciam favorecer o time adversário, mas nos minutos finais, Tong foi chamado à quadra e garantiu a vitória com uma cesta decisiva. Aplausos encheram o ginásio e até Mark sorriu. Após o jogo, Domi prometeu pagar pela comida e todos correram para se trocar antes de irem a um restaurante próximo. Se eu quisesse estar perto de você, nada me impediria, disse Mark, olhando para Tong. Eu poderia forçar, mas prefiro ganhar sua confiança, respondeu Mark suavemente. Tong relaxou ao ver a sinceridade em seus olhos. Na verdade, eu deveria estar preocupado com Nankan também, admitiu Tong. Tongkla é meu amigo mais importante, não quero colocá-lo em perigo. Eu entendo, Mark reconheceu que agiu por impulso, preocupado com Tong. Sinto muito, Tong. Tong olhou para Mark por um momento, mas não respondeu, deixando-o inquieto. No entanto, ao se virar, um sorriso escapou de Tong, refletido no pequeno espelho. Mark viu e sorriu também. Enquanto bebia um suco, Mark hesitou ao ver o canudo que Tong havia usado. Amigos não se importam em compartilhar canudos, disse Tong, pegando a caixa de suco e bebendo. Mark observou os lábios de Tong, perdido em pensamentos. Você precisa aprender muito sobre costumes
costumes humanos e amizade, começou Tong, mas antes que pudesse continuar, Tong tentou manter uma postura de autoridade, como se estivesse prestes a dar uma lição sobre amizade e costumes humanos, mas suas palavras foram abruptamente interrompidas. Antes que pudesse terminar a frase, uma mão forte envolveu seu pescoço, puxando-o para perto. Lábios quentes e insistentes encontraram os seus, num movimento tão repentino que ele não teve tempo de se preparar. O beijo foi inicialmente suave, quase dócil, mas logo se intensificou, com uma pressão que fez Tong sentir uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo. Ele tentou resistir, mas o toque era irresistível. Aos poucos, seu corpo relaxou e ele começou a responder, movendo os lábios de uma forma hesitante, seguindo o ritmo que Mark impunha. Tong nunca havia estado tão perto de alguém assim antes, e sua falta de experiência era evidente. Mesmo assim, sua resposta desajeitada parecia agradar Mark, que aprofundou o beijo, explorando a doçura dos lábios finos de Tong com uma intensidade que quase o fez perder o fôlego. Mark hesitou por um breve momento, como se questionasse se deveria parar ali, mas a tentação era grande demais. Sua língua quente deslizou suavemente pela fenda dos lábios de Tong, buscando a entrada. Quando a encontrou, ele explorou cada canto da boca do jovem, envolvendo sua língua com uma mistura de delicadeza e possessividade. Tong, ainda desorientado, tentou acompanhar o movimento, mas seus gemidos suaves e respostas tímidas só aumentavam a satisfação de Mark. A mão livre de Mark desceu até a cintura estreita de Tong, apertando-a com firmeza, mas sem força excessiva, como se quisesse que o corpo esguio do jovem se entregasse por completo. A combinação da inexperiência adorável de Tong com a necessidade ardente de Mark transformou o beijo em algo profundamente apaixonado. Cada movimento era carregado de desejo, cada toque parecia acender uma chama que nenhum dos dois conseguia controlar. Para Mark, o sabor de Tong era intoxicante, mais doce do que qualquer coisa que ele já havia experimentado, mais intenso do que o sangue humano que já provara. Era uma sensação que ele não conseguia explicar, mas que sabia que queria reviver repetidamente. Seus lábios finos, sua respiração ofegante, o jeito desajeitado com que respondia ao beijo, tudo isso era irresistível. Mark sentia que poderia passar horas, dias explorando aquela boca, descobrindo cada nuance, cada detalhe que fazia de Tong algo único para ele. E no fundo, ele sabia que não queria parar. Se dependesse dele, aquele beijo nunca terminaria. No dia anterior, Tong e Mark não compareceram à festa na churrascaria como planejado, devido a um imprevisto. No entanto, isso não significava que estivessem juntos em algum quarto após o longo e intenso beijo que haviam compartilhado. A comunicação entre os dois se resumia ao silêncio e Mark acabou retornando à residência, cada um indo para o seu próprio quarto. Quando o dia amanheceu, Tong ficou ansioso, sem saber como agir ao ver Mark. No entanto, ele não apareceu o dia todo. Tong não tinha certeza se Mark estava ocupado no centro da cidade ou envolvido em outros assuntos. Pensou em ligar, mas não sabia que desculpa usar. Também não queria bater na porta do quarto ao lado e parecia obcecado pelo beijo, embora na realidade não conseguisse parar de pensar nele, o que o irritava. Ele ainda se preocupava se Mark poderia interpretar sua falta de iniciativa como desinteresse. Tong passou o dia remoendo essas questões, mal conseguindo se concentrar nas aulas. Voltado à faculdade à tarde, a preocupação finalmente o levou até a porta do quarto de Mark. Ele ficou parado ali por 5 minutos, hesitante, segurando folhas de estudo como uma desculpa para justificar a visita. Após se encorajar várias vezes, ele decidiu bater na porta. Ninguém respondeu. Ele tentou mais 2 vezes, pensando em desistir se não houvesse resposta. Será que ele voltou para a cobertura? Questionou-se. Na terceira tentativa, ainda sem resposta, Tong girou a maçaneta e descobriu que a porta não estava trancada. A preocupação o fez abrir a porta lentamente. O ar-condicionado gelado atingiu sua pele e ele imaginou que Mark estivesse no quarto, já que vampiros não precisam dormir. Com passos leves, Tong entrou. Seus olhos ainda não estavam acostumados à escuridão do quarto, com as cortinas grossas bloqueando a luz, mas ele conseguiu distinguir a silhueta de Mark deitado na cama. Surpreso, Tong acendeu a lâmpada de cabeceira e viu o rosto suado de Mark, que parecia febril, o que era algo estranho, já que vampiros não deveriam adoecer. Apesar de imóvel, a respiração pesada de Mark indicava que ele estava vivo. Tong ficou impressionado ao perceber como o corpo de um vampiro podia parecer tão humano, mesmo sendo imortal. Mas a palidez e o suor de Mark o fizeram esquecer essas reflexões. Mark chamou Tong, sem resposta. Ele tocou o braço forte de Mark, sentindo o calor incomum. Movendo a mão para o pescoço, confirmou que a temperatura do vampiro estava mais alta do que o normal. Embora não soubesse ao certo qual deveria ser a temperatura de um vampiro, a proximidade que haviam compartilhado, inclusive o beijo, e assegurava que aquilo não era normal. Por que você não me disse que estava se sentindo mal? Tong repreendeu, dirigindo-se ao armário em busca de uma toalha para ajudar a baixar a febre. Ele esqueceu completamente que Mark não tinha obrigação de informá-lo sobre sua condição. A preocupação tomou conta de Tong, que naquele momento não pensou em seus próprios sentimentos, apenas em cuidar de Mark. Felizmente, Mark estava vestido apenas com calças de moletom
coletor, o que tornou mais fácil para Tong limpar o corpo com a toalha molhada. No entanto, os músculos bem definidos de Mark, resultado de sua disciplina no exercício, deixaram Tong nervoso. A sala estava tão silenciosa que ele podia ouvir sua própria respiração ofegante e seu coração acelerado. Ele não conseguia tirar os olhos dos lábios fechados de Mark. Tong, o murmúrio de Mark fez Tong olhar para o rosto suado de Mark. Ele franziu a testa, assim como as rugas na testa de Mark. Você tem pesadelos? Ele sabia que não obteria uma resposta, mas Tong pressionou suavemente as rugas na testa de Mark com o polegar. Pareceu funcionar. A respiração pesada de Mark se acalmou. Quando Tong estava prestes a retirar a mão, Mark, inconsciente, agarrou seu pulso com força. Mark, Tong tentou chamá-lo, mas não houve resposta, apenas um gemido, que fez Tong ficar parado por um momento. Sinto muito. Tong não sabia por que Mark queria se desculpar, já que havia muitas coisas pelas quais ele deveria receber tal pedido de desculpas. Tong poderia ter ficado com raiva por Mark ter alterado sua vida tranquila. Poderia ter ficado satisfeito em ver Mark doente e inconsciente. No entanto, esses sentimentos não surgiram em Tong naquele momento. Havia apenas um sentimento mais forte e claro. Ao contrário de Tong, quando o calor no corpo de Mark começou a se dissipar graças à compressa fria e à limpeza, seus olhos se abriram lentamente depois de algumas horas. Não demorou muito para ele ver o teto branco, escurecido pela noite, mas iluminado por uma luz fraca que criava uma atmosfera calorosa. Ele franziu a testa ao lembrar que eles não tinham ido à festa com o time de basquete, mas passaram um tempo se beijando à beira do lago da universidade ao pôr do sol. Ele foi quem roubou o fôlego de Tong sem estar satisfeito. Depois de levar Tong de volta para a residência, Tong correu para o seu quarto com o rosto vermelho de vergonha. Mark voltou para o seu quarto, tomou banho e trocou de roupa, mas de repente se sentiu febril e fraco, incapaz de usar os seus poderes de cura. Finalmente ele caiu inconsciente, sem saber que havia dormido por um dia inteiro. Quando sua doença começou a melhorar, seu olfato voltou. Mark, olhando para o teto, ficou surpreso ao sentir o cheiro doce de Tong perto dele. Ouvindo um murmúrio que não via dele, ele virou a cabeça e viu Tong dormindo, com uma toalha e uma compressa fria por perto. Ele sentiu um calor em seu coração, como se seu corpo doente estivesse voltando à vida. Mark gentilmente afastou o cabelo do rosto de Tong para ver melhor. Ele não conseguia tirar os olhos dos lábios rosados que beijara, querendo prová-los novamente, mas ele sabia que não deveria fazer isso agora. Ele se levantou, certificando-se de que seu corpo estava quase recuperado, e pegou Tong, colocando-o na cama, mas o som do estômago de Tong o parou, fazendo Mark sorrir com ternura. O silêncio voltou, apenas interrompido pelo som de colheres batendo em tigelas e pelo barulho do ar-condicionado. Apesar do silêncio, ambos sabiam que não era estranho, mas que refletia a timidez de duas pessoas que ainda estavam pensando no momento à beira do lago. Como você ficou doente? Talvez você tenha me infectado, Mark respondeu calmamente, concentrando-se na comida. Tong não podia acreditar. Sim, ontem à noite eu te beijei tantas vezes que não seria estranho eu me infectar com alguma coisa vindo de você. A sopa que Tong tinha acabado de engolir quase disparou. Ele olhou atentamente para Mark, que falou como se fosse a coisa mais natural do mundo, enquanto Tong começava a tossir, porque havia engasgado com a própria saliva. Você já ficou doente assim antes? Tong perguntou, voltando ao assunto que o incomodava. Pelo que eu me lembro, não. Mark refletiu sobre sua longa vida e percebeu que, desde que se tornou um vampiro, ele nunca teve um resfriado viral. Suas doenças eram geralmente feridas que ele poderia curar com as suas habilidades. Ele nunca tinha contraído um resfriado por estar perto de alguém que estava doente ou por contato. Isso porque ele nunca permitiu que nenhum humano chegasse tão perto dele assim, nem nunca se aproximou de ninguém. Tong foi o primeiro e o único de quem ele esteve tão perto, quase devorando um ao outro. Você está me culpando por ter sido infectado? Tong voltou ao tema anterior. Só beijei a você. Sério, o que me garante isso? Talvez você seja um galinha. Tong, eu estou com você quase o tempo todo. Você já me viu perto de outra pessoa? Mark, irritado com a dúvida de Tong, acrescentou. Você foi o meu primeiro beijo também. Tong, acusado de ser a causa da doença de Mark, ficou sem palavras ao ouvir a última frase. Ele franziu os lábios, olhando para o perfil de Mark, que desviou o olhar, aparentemente zangado. A atitude de Mark fez o coração de Tong bater, tanto quanto quando ele ouviu o primeiro beijo. Ele não podia duvidar de Mark, já que Mark lhe dissera que em sua vida humana ele estivera doente e confinado em casa. Como vampiro, embora traísse as pessoas, ele mantinha uma distância clara dos outros. Tong, não querendo ser arrogante, sentiu que havia cruzado essa linha mais do que qualquer outra pessoa. Você também é o meu primeiro beijo. A voz choramingando fez a pessoa fazer beicinho. A princípio, Mark olhou para cima. Ele sabia em seu coração que Tong não estava mentindo, pois estava cuidando de Tong desde quando ele
nasceu. Tanto quando ele ouviu a confirmação de sua própria boca, foi como se o nó em seu peito inchasse. Era como se o coração que estava queimando agora fosse varrido pelo vento fresco da frase que parecia confortá-lo. Mark usou uma mão para mover a mesa japonesa baixa que os bloqueava do caminho. Aproveitando a oportunidade, quando Tong estava olhando para o que estava acontecendo, sem aviso prévio, ele se aproximou e agarrou a ponta de seu queixo redondo para atrair aquele par de olhos para ele novamente. A voz em seu corpo exigia repetidamente de acordo com o desejo que se tornava cada vez mais intenso a cada dia. A princípio, o jovem rejeitou, e a razão é de que não beijaria Tong em um lugar privado, porque temia que ele fosse longe demais. Apesar de sua confiança em não se deixar levar, ele percebeu que Tong também não estava pronto para abraçar sua verdadeira identidade. Mark podia dizer pelo olhar afetuoso que Tong parecia compartilhar os mesmos sentimentos que ele. O calor em seus olhos enquanto ele olhava para ele de perto deixou claro para Mark que Tong se sentia da mesma maneira. Os belos olhos lentamente se esconderam sob as pálpebras finas, abrindo caminho para ele colocar os lábios, estimulando os lábios macios arrogantemente. Tong ainda sentia a suavidade, a doçura e queria colher a sensação como antes. Ele era viciado no sabor do beijo e estava intoxicado pelo toque de Mark. Quando as mãos esbeltas tocaram o peito forte, elas acariciaram levemente, beliscaram quando a ponta da língua invadiu sua boca. A falta de experiência de Tong, mas a ânsia dele de aprender e responder sempre faziam o peito de Mark tremer. Ele não sabia se os desejos, sentimentos ou tudo o que estava acontecendo era o resultado do poder do sangue dourado ou não, mas Mark não se importava mais. Ele só sabia que Tong estimulava o instinto puro, despertava a humanidade que havia desaparecido de sua vida, e ele estava satisfeito, disposto a ir até o limite. Tong sempre insistia para si mesmo que nunca havia pensado em nada sério com Mark, mas a realidade era outra. Ele já havia permitido que Mark o beijasse e tirasse seu fôlego 2 vezes, e essas 2 vezes se multiplicaram em tantos outros momentos que mal podiam ser contados. Apesar de admirar que Mark nunca tivesse se aproveitado da situação, já que Tong não estava pronto para ir além, isso não significava que ele tivesse coragem de admitir seus próprios sentimentos. Eles eram mais claros do que nunca. Ele estava apaixonado por um vampiro, alguém cuja vida era praticamente o oposto da sua em todos os sentidos. Pensar nas possibilidades do futuro lhe dava uma dor de cabeça latejante, pois tinha certeza de que seria extremamente difícil. Enquanto caminhava pela empresa, Tong ouviu funcionários discutindo sobre quem assumiria o lugar de Tara. As fichas pareciam inclinadas mais para Mark do que para Nankan. A professora Nuan apareceu de repente e, com um olhar pesaroso, pediu desculpas por ter mentido para ele. Ela explicou que aceitara a proposta de cuidar dele em troca do apoio financeiro da família Maritraku ao orfanato. Mas o amor e o carinho que tenho por você sempre foi real. Você é como se fosse meu próprio filho, e isso não é mentira, disse ela com voz suave. O orfanato estava em uma situação financeira desesperadora, quase fechando as portas, e ela viu na proposta de Tara uma chance de salvá-lo. No começo eu estava com tanto medo que queria cancelar tudo, mas o contrato não poderia ser anulado até que você completasse 21 anos. Com o tempo, sabendo que eles eram vampiros que não bebiam sangue humano e me tratavam com respeito, comecei a confiar neles, a ponto de não me sentir desconfortável quando Mark começou a cuidar de você pessoalmente. Eu entendo, professora, foi pelas crianças, eu teria feito o mesmo, respondeu Tong, tentando manter a compostura. Mark te contou sobre o sangue dourado, certo? Sim, mas ainda há muitos detalhes. Quero dizer, você sabe que você vai viver só até os 21 anos? As palavras da professora Nuan caíram como uma bomba no colo de Tong. Era como se uma mão invisível o estrangulasse. Seu corpo congelou, os olhos tremeram e lágrimas de medo escorreram pelo seu rosto. A imagem da professora desapareceu quando ele ouviu seu nome sendo chamado à distância. Mark havia dito a ela que, quando Tong completasse 21 anos, o poder do sangue dourado desapareceria e ele se tornaria humano novamente. Mas a seriedade no rosto da professora Nuan o fez acreditar que ela não estava mentindo, o que significa que quem mentiu para ele o tempo todo foi Mark. Tong, você está bem? Perguntou a professora Nuan, sacudindo seu braço várias vezes. Estou bem, professora, só preciso de um momento para processar tudo que você disse Tong, enxugando as lágrimas e respirando fundo para se acalmar. Quanto ao apoio financeiro, eu vou falar com ele. Mais tarde, Tong confrontou Mark, sua raiva transbordando. Por que você não me contou desde o início que eu iria morrer? Eu também descobri isso recentemente, respondeu Mark, mantendo a calma. Ele explicou que desde que sentiu o poder do sangue dourado, manteve suas suspeitas em segredo, observando as mudanças no corpo de Tong. Foi só quando Tara o chamou para conversar que ele decidiu perguntar diretamente e descobriu a verdade. Não é algo
algo que você possa aceitar facilmente. Não decida por mim, essa é a minha vida, disse Tong, batendo o dedo no próprio peito, e eu sou o único que tem direito a ela. Você perdeu esse direito desde que o sangue dourado começou a correr em suas veias, Tong. Ah é? Tong revirou os olhos e riu amargamente. Isso já estava em mim desde que eu nasci, não é? Você não pode mudar nada, Tong, tudo já está predeterminado. Então me diga, como minha vida foi predeterminada por vampiros como você? Vampiros não ditam sua vida, Tong. Responda o que eu estou perguntando, Mark. O sangue dourado em você é tão poderoso que até um vampiro como eu mal consegue resistir, e ele só ficará mais forte, até que seu corpo humano não possa mais suportá-lo. Tong caiu no sofá, exausto. Então é verdade, sim, você vai morrer quando tiver 21 anos. Ele não ergueu os olhos, sorrindo amargamente enquanto sentia pena de seu próprio destino. Tong ficou em silêncio por um longo momento, antes de soltar uma risada vazia. Mark se agachou para ficar na altura dos olhos dele, mantendo distância. Quando eu fizer 21 anos, o que você vai fazer com meu sangue, Mark? Eu não sei. Desta vez Mark não mentiu. Sua tarefa era cuidar de Tong, e embora ele estivesse perguntado diretamente a Tara, ela nunca respondeu. Eles não estão criando para me matar? Você sabe que eu não faria isso. Você não me mataria, mas obtém benefícios cuidando de alguém que está morrendo como eu, certo? O que você quer dizer com isso? Sua família está prestes a eleger um novo líder. Os dois candidatos são Nankan e você. Isso não tem nada a ver com você. Você trabalha diretamente para Tara. Sua tarefa não é cuidar de mim, mas do sangue dourado. Se você tiver sucesso, será escolhido por Tara para a posição que todos cobiçam. Mas não sou eu quem vai conseguir. Ainda posso confiar em você? Tong olhou para Mark com tristeza e decepção. As lágrimas que já haviam secado voltaram a fluir. Desta vez não apenas por medo, mas também por tristeza por Mark não ter sido honesto com ele. Eu apenas quero o seu bem, disse Mark, embora Tong não quisesse acreditar nele. É irônico, não é? Aqui estou eu, falando sobre a morte com alguém que é imortal. Tong riu amargamente. Você não entende como é saber que vai morrer antes de realizar seus sonhos. Até a verdade sobre mim estava escondida. Tong, minha vida agora é apenas uma peça em um tabuleiro de xadrez que vocês jogam. E quando perder minha utilidade, serei descartado. Não é tão ruim assim. É a pior coisa da minha vida, Tong gritou, se levantando com fúria. A dor nos olhos de Tong penetrou profundamente no coração de Mark. Ele sentiu o peso de suas palavras impulsivas e a maré de emoções que agora transbordavam. Lágrimas escorriam incessantemente dos olhos de Tong. Ele não sabia se era por causa da proximidade de sua morte ou por ver a expressão arrependida de Mark, mas era tarde demais para se retratar de suas próprias palavras. Após a dura repreensão que recebeu naquele dia, Mark não teve coragem de se mostrar novamente para Tong. Limitou-se a segui-lo à distância, sem que o jovem percebesse. Nos últimos dias, ele mergulhou em reflexões profundas sobre sentimentos que haviam desaparecido desde que se tornou um vampiro. A morte era algo tão distante que ele nunca imaginou que pudesse se aproximar dela. No entanto, agora ele se via próximo de alguém em pleno vigor da vida, como Tong. Voltando mais de 100 anos no tempo, quando ele próprio estava à beira da morte, Mark também havia culpado o destino com o mesmo ressentimento. Naquela época, ele ainda tinha seu pai ao seu lado. Tong, porém, não tinha ninguém para se apoiar enquanto enfrentava os caminhos difíceis da vida, como um pequeno navio prestes a afundar ao encontrar uma grande tempestade. Isso significa que você não vai se importar mesmo que eu encontre uma maneira de conseguir financiamento? Perguntou Tong, quebrando o silêncio entre eles quando viu Mark. O que você quer dizer? Respondeu Mark, mantendo a calma. Como posso ter certeza de que você não planeja me matar? Mark desapareceu por vários dias e agora ele aparece e pede para Tong entrar no seu carro? Isso é suspeito. Se eu tivesse essa intenção, Tong, não teria deixado você sobreviver até agora. Os olhos castanhos de Tong encontraram o olhar penetrante de Mark e por um momento parecia que ambos travavam uma batalha silenciosa em suas mentes. Finalmente, Tong decidiu caminhar em direção ao carro familiar, estacionado não muito longe, com uma atitude de desagrado. O jovem se inclinou para puxar o cinto de segurança do lado esquerdo da figura esguia, aproximando-se intencionalmente, mais do que necessário. Isso fez com que Tong, que não estava preparado, se sentisse desconfortável, sentando-se ereto contra o assento. A respiração de Mark ficou mais pesada quando a ponta do nariz dele ficou a menos de 1 polegada da bochecha de Tong, tão perto que Mark podia sentir o calor do corpo perfumado do jovem, deixando-se levar por uma doce imaginação por mais um momento. Eu posso fazer isso sozinho, disse Tong suavemente, rangendo os dentes ao perceber que Mark demorava para puxar o cinto de segurança. Estou quase terminando, respondeu Mark, observando a reação de Tong. Ele rapidamente apertou o cinto antes de se sentar lentamente em seu assento. Tong, sua vida tem valor, quer você morra hoje ou amanhã, seu valor permanece o mesmo, disse Mark no mesmo tom, mas Tong ainda podia sentir a raiva subjacente nas palavras do vampiro. É o meu sangue que tem valor para você, disse Tong, franzindo a testa em descontentamento. Não diga coisas absurdas, Mark o repreendeu com severidade. Embora soubesse muito bem que não poderia mudar o destino de Tong, ele nunca gostou de falar ou ouvir sobre assuntos tão deprimentes.
sementes. Mesmo sendo um vampiro que não deveria ter sentimentos, o poder do sangue dourado parecia fazê-lo viver uma vida imortal, mas ao mesmo tempo o aproximava cada vez mais dos humanos, o que era preocupante. É verdade que eu tenho medo da morte, mas quando soube que o orfanato ficaria sem fundos para cuidar das crianças, isso me aterrorizou ainda mais. Mark olhou para o jovem que estava olhando para a estrada. Ele sempre soube que no fundo Tong era uma boa pessoa. Tê-lo tão perto, ele não pôde deixar de colocar a mão no lado esquerdo do peito, como se algo estivesse se formando ali. Embora fosse um sentimento novo, ele o conhecia melhor a cada dia. Eu seria o único a colocar dinheiro no lugar de Tara. Surpreso ao ver essa resposta, Tong olhou para o homem alto, como se hesitasse. Mas o jovem não mostrou sinais de brincadeira. Ela não vai se incomodar, vai? Tong perguntou, referindo-se a Tara, acreditando que ela controlava tudo, incluindo o dinheiro de Mark. Ela não pode reclamar, é o meu próprio dinheiro. O fato dele ter conhecido Mark e estar em sua cobertura já fazia Tong suspeitar de sua riqueza. Dinheiro economizado pelo vampiro ao longo de mais de 100 anos possivelmente acumulou uma fortuna inimaginável ao seu salário do cargo que ocupa na administração do Centro de Medicina Anti-Envelhecimento. Então você não precisa se preocupar com isso, Tong. Você vai cuidar do orfanato mesmo quando eu for embora, certo? Eu prometo para você. Embora eu soubesse que Mark havia mentido antes, Tong escolheu confiar nele novamente. Na estrada, em direção à praia, Tong mordeu um hambúrguer com um sorriso satisfeito. Isso é delicioso, você quer um pouco? Quando viu que Mark não respondia, ele ofereceu outra mordida para Mark. Mas depois acrescentou, na verdade, eu já mordi. Você se importa? Mark não respondeu, mas aproximou os lábios dos de Tong, fazendo o rosto do jovem corar. Parecia que Mark não estava interessado no hambúrguer, mas nos lábios de Tong. Fico corado se já nos beijamos tantas vezes, pensou Tong, escondendo o sorriso com outra grande mordida. Eles se revezaram, alimentando um ao outro, comendo até que o hambúrguer acabasse. Posso descer para passear? Vendo o mar, Tong sentiu vontade de tocá-lo e se virou para perguntar a Mark, que já estava olhando para ele. Você quer nadar? Eu não sei nadar, só quero tentar colocar meus pés na areia e na água do mar. É melhor fazermos isso no resort. Há uma praia particular lá, sem muitas pessoas. Além disso, espere até que o sol se ponha um pouco, para não ficar doente. Embora suas palavras parecessem decidir tudo por si mesmo, Mark inclinou a cabeça para ver se o jovem concordava com sua proposta. Vamos ficar aqui? Tong perguntou curiosamente. Eu não trouxe roupas, eu já cuidei de tudo. Vendo que o jovem não se opunha, Mark continuou dirigindo em direção ao resort de uma rede de hotéis 5 estrelas que ele havia reservado. Isso significa que você planejou me trazer aqui desde o início? Você gosta disso? A pergunta de Mark fez Tong entender que a resposta era sim. O jovem acenou com a cabeça e sorriu em resposta. Estou feliz que você goste. O resort era luxuoso e belo. Ao pôr do sol, o céu ficou com uma cor laranja rosada. Mark convidou Tong para caminhar pela praia e assistir ao pôr do sol juntos. Foi a primeira vez que Tong sentiu a areia fofa sob seus pés descalços. Ele andava com um grande sorriso, como uma criança com um brinquedo novo. Às vezes, ele se aproximava da água para que as ondas tocassem seus pés. Não muito longe, Mark sentou-se na areia, olhando para a cena à sua frente, como se estivesse desfrutando de uma obra de arte. Além do fundo pintado em tons pastéis pelo som poente, o personagem que se deslocava na tela imaginária do jovem também era digno de admiração. O sorriso nos lábios de Tong tornou a cena perfeita. O jovem que estava provando bebidas alcoólicas pela primeira vez sorriu. Ele lentamente pressionou os lábios contra a borda do copo, movendo a mão para deixar o líquido vermelho escuro escorrer por sua garganta. No início parecia água quente fluindo de sua boca. O gosto amargo era avassalador, mas depois de um momento foi substituído por um sabor doce que, mesmo depois de engolir tudo, ele ainda podia sentir na boca. O prazer fez Tong devolver o copo vazio a Mark. No entanto, o vampiro ergueu as sobrancelhas, como se não entendesse. O jovem ficou irritado. Posso pegar outro Kun? Não é amargo? É doce. É como beber suco de uva muito concentrado. Mark balançou a cabeça em frustração com a pessoa que parecia estar viciada no sabor do álcool. Mas mesmo assim, ele pegou a garrafa de vinho e serviu mais uma taça para Tong. Quando Tong terminou o segundo copo, ele balançou o queixo e perguntou: Você não pode me agradar um pouco mais? A voz de Tong soou suplicante, e o rosto que antes estava sorrindo, agora parecia abatido. Já que vou morrer, quero tentar fazer algo que nunca fiz antes. Uma pequena mão o agarrou com força e quase o fez cair sobre ele. A voz de repreensão que estava prestes a falar parou imediatamente quando Mark chamou o nome de Tong. Ele olhou para o rosto do jovem bêbado e aqueles olhos voltados para trás fixaram seu corpo com força. Por que tem que ser 21 anos quando o sangue dourado tem mais poder? Por que tem que ser 21 anos? Não pode ser 50 ou
ou 60, eu só queria viver um pouco mais. Talvez não tanto quanto eu disse, mas mais 1 ou 2 dias seria bom. É uma crença entre os vampiros sobre o puro sangue, que o sangue dourado irá durar até que o dono esteja com 21 anos, explicou Mark. Sangue puro, repetiu Tong, seus lábios finos se separando antes de se fecharem com força. Então isso significa que se eu não for puro, não vou morrer, certo? Mark não tinha certeza se entendia o que Tong queria dizer. Eu entendi bem, e bem pra caramba. Mas antes que pudesse perguntar novamente, a figura esbelta empurrou seu peito e se levantou rapidamente, o álcool fazendo efeito. Ele só podia ficar ali, instável, por um tempo. Mark então estendeu as 2 mãos para agarrar a cintura fina de Tong, enquanto olhava para os olhos sombrios que agora estavam cheios de uma faísca determinada. Onde você está indo? Mark perguntou, com uma voz séria. Tong tocou com a ponta do dedo o peito forte de Mark, que estava exposto pela gola da camisa aberta. Vou encontrar alguém que possa tirar minha virgindade, assim eu não seria puro mais. Só de ouvir isso, as veias da cabeça de Mark latejaram. O vampiro cerrou os dentes, até que sua mandíbula ficou claramente visível. O olhar outrora gentil, agora perfurava a figura esbelta com um brilho feroz, uma mistura de raiva, desejo e ciúmes. Mark moveu a mão para puxar o braço de Tong. O corpo macio do jovem caiu em seu colo, e Tong tentou se afastar, mas a mão grossa de Mark não desistiu. Quanto mais Tong resistia, mais um medo crescente começava a tomar conta dele. Não olhe para mim assim, disse Mark, sua voz zangada. Por quê? A pergunta tinha um ar de provocação, mas era tingida de curiosidade e uma pitada de súplica, testando os limites da paciência de Mark. O vampiro se inclinou para mais perto do pescoço de Tong. Deu-lhe um beijo profundo nos lábios finos, como punição por não ouvir seu aviso. Os lábios irregulares de Mark pressionaram os macios de Tong, bebendo o vinho derramado. Então ele recebeu a resposta de que o vinho na boca de Tong era mais doce do que o copo que ele bebia há muito tempo. O jovem apertou a suavidade com prazer, chupando e estimulando a outra pessoa a responder, até que houve um toque apaixonado no silêncio que só podia ser ouvido como ondas batendo na costa. Como não foi o primeiro beijo desajeitadamente cheio, o corpo de Tong também estava relaxado dos efeitos do álcool. Quando a ponta da língua quente de Mark lambeu seus dentes, como um sinal que mudaria a sensação para ser mais profunda, Tong abriu a boca para receber a língua da outra pessoa, como se tudo fosse automático, sem qualquer desagrado ou objeção. Embora ele não estivesse 100% consciente, Tong sabia claramente o que estava fazendo. O álcool fluindo por seu corpo fazia querer adormecer no ar, mas o rugido de satisfação que vinha da figura alta que usava sua mão grossa para acariciar seus quadris enquanto desabotoava a camisa uma a uma fez seu coração bater forte, despertando-o demais. Mark separou os lábios, mas Tong não jogou o rosto para trás. Em vez disso, ele enterrou a ponta do nariz no pescoço de Mark, mordendo-o até criar uma sensação de vazio no estômago que lhe deu arrepios por todo o corpo. Não aguento mais, Tong. Você cheira tão bem, sussurrou Mark, sua voz profunda ecoando no ouvido de Tong. Suave criou um reboliço, como se fosse um grande terremoto na escala Richter. Fez Tong subconscientemente se enrolar nos braços fortes de Mark, esperando que ele fosse abraçado ainda mais apertado. O vampiro quase esmagou a figura esbelta, mas sabia que não poderia ir tão longe. Em vez disso, ele admirou o corpo perfumado de Tong com a boca e o nariz, suprimindo seu desejo transbordante. No momento em que seus olhos se encontraram novamente, foi como se seus corações revelassem os sentimentos ocultos sem ter que dizê-los em voz alta. Tong estendeu a mão e tocou as pontas dos dedos na moldura afiada no rosto de Mark, tomando a liberdade de fazer isso com o vampiro, já que ninguém se atrevia a fazê-lo antes. No entanto, Mark pressionou a mão grossa nas costas da mão fina de Tong, antes de mover o próprio rosto e esfregar a bochecha áspera contra a palma da mão do jovem, como se estivesse implorando. Desde o dia em que soube por Tara que Tong morreria no seu próximo aniversário, seus sentimentos mais profundos estavam prontos para chicoteá-lo novamente. Lágrimas que pareciam estar escondidas fluíram incontrolavelmente. Quando ele pensou que, quando Tong fizesse 21 anos, não veria o jovem novamente, o coração batendo em seu peito de repente parecia vazio. Mark sentiu que estava prestes a perder a coisa mais importante de sua vida pela primeira vez. Junto com a oração que ele nunca havia dito porque não acreditava que nenhum Deus iria ouvir, ele murmurou repetidamente para que Tong ficasse seguro, como se alguém fosse responder ao seu pedido um dia. Tong segurou o rosto de Mark com as 2 mãos antes de dar ao vampiro o doce sabor dos seus lábios mais uma vez, como se quisesse imprimir no fundo do coração do vampiro a promessa que ele havia recebido. Foi o beijo mais longo para Mark e foi o beijo que tirou mais energia de Tong. Era como se ambos pensassem que nunca mais teriam a chance de receber ou dar a si mesmos aquele toque novamente, pois seu tempo juntos estava se esgotando. Na manhã seguinte, assim que Tong abriu os olhos, uma dor de cabeça latejante o atingiu.
atingiu. Ele tentou se levantar, mas a cabeça pesada o fez cair de volta no travesseiro. Seus olhos semicerrados fixaram-se no teto branco, enquanto os eventos da noite anterior começavam a voltar à sua mente, como um filme que ele preferia esquecer. Além da dor de cabeça, uma onda de vergonha o invadiu. Ele se lembrou de como, momentos antes de perder a consciência, havia sido ele quem iniciara o beijo com Mark. O rosto de Tong queimou de constrangimento. Ele agradeceu por Mark não ter se aproveitado da situação, já que acordara em seu próprio quarto. O que você fez, Tong? Ele agarrou a própria cabeça, como se pudesse se punir pelo ocorrido. Prometeu a si mesmo nunca mais beber, mas a lembrança de suas ações ousadas, que pareciam ter provocado Mark, o fez corar novamente. Como enfrentaria Mark sem se sentir extremamente desconfortável? Enquanto lutava contra o constrangimento, uma notícia devastadora o atingiu. Tom Clá estava morto. A informação o deixou atordoado. Tom Clá era seu amigo de infância, alguém que ele amava como um irmão, apesar de não serem ligados por sangue. Apesar das brigas típicas da adolescência, eles sempre se reconciliavam, sonhavam com um futuro melhor, e Tom Clá trabalhava duro para economizar e garantir que isso acontecesse. Por que então ele partira tão de repente? O silêncio do quarto foi quebrado por soluços. Mark o segurou com firmeza, sua camisa encharcada de lágrimas. Tong mal conseguia processar a notícia. A ligação de Dom naquela manhã, as tentativas frustradas de contato, tudo parecia surreal. A morte de Tom Clá foi tão abrupta que não houve tempo para entender ou se preparar. Algo na voz de Dom o deixou desconfiado. Mesmo sem saber os detalhes, Tong tinha certeza de que a morte de Tom Clá não foi acidental. Algo sinistro estava por trás disso. Pois é, gente, o Tom Clá foi de base. Quando os soluços cessaram, Tong se afastou de Mark, recuperando a compostura. Após um banho rápido, vestiu-se com pressa, determinado a voltar para Bangkok e descobrir a verdade por trás da morte de seu amigo. Cada segundo contava, e Tong não descansaria até desvendar o que realmente aconteceu com Tom Clá. Não pode ser, Tom Clá nunca faria algo assim, murmurou Tong, recusando-se a acreditar na versão da polícia. Dom e eu também não queríamos acreditar, mas encontraram drogas ao lado do corpo dele, disse Pupi, olhando para Tong com compaixão. Eu vou embora agora, Mark, não quero que mais ninguém próximo a mim morra, declarou Tong, determinado. Você não pode ficar sozinho, não é seguro. Não importa, com vampiros como você por perto, eu nunca estarei seguro mesmo, eu vou embora, respondeu Tong com amargura. A voz de Dom interrompeu a tensão entre os dois. Vampiros? Mark suspirou, percebendo que o dia trouxera mais problemas do que poderia lidar. Deixarei Tong aos seus cuidados, disse a Dom e Pupi, antes de se virar para Tong. Eu sei que você está com raiva e triste, mas confie em mim, Tong. Vou cuidar disso. Tong observou Mark se afastar, uma mistura de emoções tomando conta dele. Ele sabia que a morte de Tom Clá não foi natural. Ao dar seu depoimento à polícia, perguntou sobre a condição do corpo. Tom Clá parecia amaciado, como se estivesse desnutrido, mas Tong sabia que isso não era verdade. A única explicação possível é que o seu sangue foi drenado, e a única coisa capaz de fazer isso eram, claro, obviamente, os vampiros. Do outro lado de Bangkok, Nankan observava a cidade de um ponto elevado, seus olhos escuros refletindo uma frieza calculista. Ele terminou de ouvir o relatório de um subordinado e sorriu, satisfeito. Coisas inúteis são naturalmente eliminadas, murmurou. O que faremos a seguir, senhor? Perguntou o subordinado. Vamos esperar e observar. Às vezes, ser espectador é mais divertido do que participar ativamente. Nankan lembrou-se da noite em que sentira o cheiro do sangue dourado no quarto de Mark. Inicialmente pensou que Tom Clá fosse o portador, mas logo percebeu que o verdadeiro alvo era Tong. A devoção de Mark pelo jovem despertou sua curiosidade. Tong, sussurrou Nankan, o nome ecoando em seus pensamentos. Onde está esse garoto? Perguntou ele ao subordinado. Está no amigo no condomínio X, perto da Universidade Y. E Mark provavelmente está indo para a mansão de Tara. Nankan riu. Mark virá até mim em breve, e quando o fizer, quero ver sua reação quando descobrir que mexi com sua coisa mais preciosa. Seus olhos brilharam com determinação. Nankan não se importava com quantos humanos ou vampiros ele tem que eliminar para alcançar seu objetivo. Tong, o portador do sangue dourado, seria seu, e quando chegasse a hora, Nankan finalmente realizaria seu desejo mais profundo. Mark chegou à casa de Tara, que estava sentada com a serenidade de uma rainha. Algumas coisas fogem às minhas previsões, disse ela, fixando nele um olhar penetrante que parecia atravessar sua alma. Mark sentiu um desconforto crescente, sabendo que nada poderia ser escondido daquela mulher. Por que você veio hoje? Perguntou Tara, fazendo Mark hesitar. Ele mencionou a morte do amigo de Tong, sugerindo que não fora natural. Tara respondeu com indicando que ela já sabia disso e que o assunto também a preocupava. Outros sabem sobre o sangue dourado? Perguntou Mark. Tara respondeu que era inevitável, já que vampiros como eles estavam espalhados pelo mundo. Mark então perguntou se havia esperança para Tong, mas Tara o repreendeu friamente, questionando seus sentimentos pelo jovem. Ela alertou que tais emoções eram ilusórias, frutos do poder do sangue dourado, e que desapareceriam se ele se afastasse de Tong. Mark, embora consciente dessa possibilidade, preferia acreditar que seus sentimentos eram reais. Mesmo assim,
manteve-se respeitoso diante de Tara, que o advertiu para não misturar sentimentos pessoais com suas responsabilidades. Se houvesse outra opção para Tong, já seria tarde, disse Tara, lembrando que o aniversário de 21 anos do jovem estava próximo, e seu corpo não suportaria o poder do sangue dourado. Mark, no entanto, recusava-se a aceitar que a morte fosse o único destino de Tong. A ideia de perdê-lo o mergulhava em desespero, mas mesmo assim, ele acreditava que valia a pena sentir algo, mesmo que isso significasse carregar a dor para sempre. O que você está fazendo aqui? Mark perguntou com a voz áspera, empurrando Nankan ao vê-lo conversando com Tong, que estava acompanhado de Domi e Pupi. Eu só queria expressar minhas condolências e oferecer ajuda à família do meu funcionário, respondeu Nankan, fingindo surpresa, embora ambos soubessem que era mentira. Não precisamos da sua ajuda, retrucou Mark, irritado. Nankan franziu a testa, mas manteve um sorriso sarcástico, como se apreciasse o desconforto de Mark. Que pena, quando será o funeral? Quero preparar um envelope branco para participar. Ele falou do funeral como se fosse um evento trivial, provocando Mark, que estava convencido de que Nankan estava por trás da morte de Tongkla. Não seja tímido, disse Nankan, fingindo tirar o pó do ombro de Mark, num gesto que mais parecia uma provocação do que uma gentileza. Era como se ele estivesse dizendo que Mark não poderia fazer nada para impedi-lo. Eu não sabia que você era tão caridoso, respondeu Mark com sarcasmo. Normalmente, não sou, riu Nankan, mas sua expressão logo mudou. Ele não estava ali para brincar, mas para declarar guerra. O que você quer? Mark agarrou Nankan pela camisa, furioso, mas Tong interviu, segurando seu braço antes que ele partisse para a violência. Você sempre usa a força? Nankan ajustou calmamente a camisa, sem perder a compostura. Mas deixa eu te avisar uma coisa, use mais o cérebro de agora em diante do que os músculos, tá? Maldição, Mark tentou atacar Nankan novamente, mas foi contido por Tong e Domi. Enquanto isso, Nankan ria, provocando ainda mais. Mesmo que a polícia não possa fazer nada com você, eu cuidarei de você, Nankan. Se eu estivesse com medo, eu não estaria aqui, Mark. O sorriso cruel de Nankan revelava sua verdadeira natureza, e seu tom deixava claro que ele não recuaria. Eu disse que cuidaria disso, afirmou Mark, tentando acalmar Tong. E você quer que eu fique quieto enquanto o assassino do meu amigo está solto? Tong respondeu, frustrado. Você não pode lidar com isso, Tong, é por isso que eu insisto em cuidar de tudo. Ficar parado já é uma grande ajuda. Mark parecia sugerir que Tong só piorava as coisas ao tentar agir, como se sua única opção fosse esperar silenciosamente pela morte. Tong sorriu de forma amarga, sentindo-se como uma marionete nas mãos dos vampiros. Nem posso escolher o dia da minha morte, tenho que seguir o caminho que você traçou. Mesmo quando meu amigo morre, só posso esperar por ajuda. Até que ponto vocês querem me fazer sentir tão inútil? As lágrimas rolaram pelo rosto de Tong. A perda de Tongkla, seu amigo mais próximo, era insuportável. Saber que ele morreu por sua causa e não poder fazer nada, enquanto o assassino zombava de sua dor, era ainda pior. Você também me vê apenas como um receptáculo de sangue dourado. Como os outros vampiros, assim que tiverem meu sangue, serei descartado como lixo. Eu nunca pensei assim de você, respondeu Mark. Mas você me faz sentir assim, disse Tong, decepcionado. O coração de Mark apertou, ele não suportava ver Tong assim. Sem pensar, puxou-o para um beijo apaixonado, transmitindo toda a ansiedade, o medo e o amor que sentia. Quando se afastou, olhou nos olhos de Tong e confessou, eu te amo. Tong, ainda atordoado, mal conseguia reagir. Você não vai dizer nada? Perguntou Mark, ansioso. Tong balbuciou, antes de puxar Mark para outro beijo, dessa vez mais profundo e intenso. Quando se separaram, ele finalmente respondeu, eu também te amo. O coração de Mark acelerou ainda mais. Ele queria continuar o beijo, mas notou Domi e Pupi observando, escondidos atrás de uma árvore. Tong, envergonhado, cutucou Mark gentilmente. Chega, Domi e Pupi estão aqui. Eles não se importam, disse Mark, olhando para os dois, que sorriam timidamente. O que fazemos agora? Perguntou Domi. Vou levar Tong para minha cobertura. Se quiserem, pode vir também. Não é seguro ficarem aqui se Nankan descobrir. Preferimos não incomodar, respondeu Pupi com um sorriso forçado. Não é que tenhamos medo de você, Mark, mas nos sentimos seguros aqui. Se precisarmos, ligaremos. Mark entendeu que Pupi e Domi preferiam manter distância, mas ficou aliviado por não terem rejeitado Tong. Ainda assim, decidiu enviar alguém para vigiá-los. Tudo bem, se precisarem de algo, me liguem. Após uma breve despedida, Mark levou Tong para o carro, rumo à cobertura. Desculpe, disse Tong olhando para trás e sentindo-se culpado por ter descontado sua raiva em Mark, mas o vampiro apenas sorriu levemente, continuando a acariciar seu ombro. Eu entendo, se eu fosse humano e passasse por tudo o que você passou, provavelmente eu teria enlouquecido. Mas não quero que você se arrisque assim, Tong. Hoje, além de Nankan atingir seu objetivo, ele também fez você desconfiar de mim. Foi como matar dois coelhos com uma cajadada só. E se não tivéssemos conversado hoje, sabe o que teria acontecido? Eu não teria você ao meu lado, e aqueles que querem me machucar teriam mais facilidade, certo? Tong apertou o abraço na cintura de Mark, enterrando o rosto em seu peito, buscando conforto e querendo agradecer e se desculpar ao mesmo tempo. Exatamente. Você me disse que ele pode hipnotizar os outros, não é? Tong ergueu os olhos, questionando Mark. Embora vampiros como Mark não precisassem descansar como humanos, Tong podia ver o cansaço em seus olhos após tudo o que acontecera. Ter Mark ao seu lado lhe dava uma sensação indescritível de segurança. Não importava o quão ruim as coisas ficassem, ele sabia que Mark
nunca o deixaria sozinho. Sim, e é por isso que eu tenho que cuidar disso. Vampiros resistem melhor a essas habilidades que os humanos. Ficar com Tara é o lugar mais seguro para você. Nenhum vampiro pode machucar Tara, explicou Mark. Nem mesmo Nancan? Tong perguntou, surpreso, lembrando-se da mulher imponente, mas gentil que conhecera. Ela está no topo da pirâmide dos vampiros. Muitos tentaram superá-la, mas nenhum conseguiu. Então, se eu estiver morando com ela, você ficará tranquilo? Não exatamente, respondeu Mark, beijando suavemente a mão de Tong. Ainda vou me preocupar, mas menos do que se você estivesse sozinho ou com seus amigos. E você estará seguro enfrentando Nancan? Não será fácil se livrar de mim, mas vampiros podem morrer, certo? A voz de Tong tremia. Para matar um vampiro, é preciso destruir seu coração ou feri-lo gravemente, explicou Mark, guiando a mão de Tong até seu peito, onde seu coração batia de forma única. Meu coração voltou a bater por você e continuará batendo apenas por você. Isso é sério ou apenas um flerte? Tong deu uma leve batida no peito de Mark, fazendo-o rir. É por causa do seu sangue, lágrimas e outros fluidos que me fazem sentir mais humano. Existe alguma pesquisa que comprove isso? Tong perguntou, curioso. Não, é apenas um palpite meu, mas desde que te conheci, algo mágico aconteceu comigo. Isso significa que, se a gente for além, Tong começou, mas parou ao ver o olhar intenso de Mark, que se aproximou cada vez mais. Seus olhos estão me convidando por acaso? Disse Mark, com um sorriso provocador. Isso é loucura, eu nunca fiz nada assim antes, então seus olhos normais estão me chamando. Você me quer, certo? Posso? A pergunta surpreendeu Tong, mas antes que ele pudesse responder, Mark o beijou profundamente. O beijo era intenso, cheio de desejo e paixão, deixando Tong sem pensar em mais nada. O toque de Mark era intoxicante e logo as roupas foram removidas, deixando apenas a roupa íntima como barreira. Mark deitou Tong no sofá, explorando cada centímetro de seu corpo com beijos e toques. O gemido de satisfação de Tong era doce e Mark desejava congelar aquele momento para sempre. Mas no auge da paixão, ele parou. Há algo em mim que você não gosta? Perguntou Tong, confuso. Não, estou mais do que satisfeito com tudo em você, respondeu Mark, afastando o cabelo da testa de Tong. Mas se eu continuar o que eu estou fazendo, talvez eu não consiga me controlar. A força de um vampiro é muito maior que a de um humano, especialmente durante o sexo. Eu não quero te machucar. Tong engoliu em seco, imaginando o que poderia acontecer. Alguém já morreu fazendo isso com um vampiro? Há muito tempo, por curiosidade, não por amor como agora, respondeu Mark. Tong acenou, entendendo. Ele puxou Mark para um abraço, sentindo-se seguro em seus braços. Podemos apenas nos abraçar então? Claro, posso ser mais paciente do que você pensa, disse Mark, sorrindo. E saiba que nunca me senti assim por ninguém, nem mesmo quando eu era humano. Sério, Tong não conseguia acreditar. Naquela época, mestiços como eu não eram populares, e eu estava sempre doente, à beira da morte. É como se você tivesse vivido séculos esperando por mim, disse Tong, sorrindo. E viverei mais 100, 1000 anos apenas para te amar, concluiu Mark, com um olhar cheio de devoção. O som ao redor desvaneceu-se, como se o tempo tivesse congelado. Seus lábios encontraram-se mais uma vez, selando uma promessa silenciosa e mergulhando em uma conexão tão profunda que nem mesmo a morte parecia capaz de romper. Tong sabia que ficaria na mansão de Tara no máximo até seu aniversário, que ocorreria em 3 dias. Ele e Mark haviam concordado que, não importasse o que acontecesse, estariam juntos naquela noite. Se a lenda se cumprisse, Tong morreria de verdade, mas se fosse para partir, que fosse nos braços de quem amava. Enquanto isso, o caso de Tongkla continuava a chamar a atenção. O resultado da autópsia revelara algo chocante. Sua morte fora anormal, pois não havia uma única gota de sangue em seu corpo para ser analisada. A ausência de sangue impossibilitou a detecção de drogas ou qualquer substância em seu sistema, deixando todos perplexos, desde os investigadores até o público que acompanhava o caso. Tong imaginava como a polícia poderia resolver um crime cometido por um vampiro, já que humanos como ele eram impotentes contra criaturas tão poderosas. Sua reflexão foi interrompida quando a governanta entrou na sala, trazendo doces e bebidas, que colocou à sua frente. Tong aproveitou a oportunidade para explorar a mansão, que era grande demais para Tara morar sozinha. Além da casa principal, havia uma residência menor, mas igualmente imponente, que Mark explicou pertencer a um magnata humano. Esse homem trabalhava para Tara, lidando com assuntos que os vampiros não podiam resolver diretamente, mantendo uma fachada convincente de normalidade. Tong também observou um homem corpulento, provavelmente um guarda-costas ou responsável pela segurança, e estimou que havia entre 5 e 10 guardas patrulhando a propriedade. Um número alto para proteger um vampiro considerado tão poderoso, pensou Tong. Não se preocupe, voltarei para comemorar seu aniversário com você, disse Mark, quebrando o silêncio. Você promete? Sim, eu prometo. Tong se encolheu no abraço caloroso de Mark, descansando o rosto em seu peito e ouvindo os batimentos cardíacos constantes. Aquele ritmo simples o relaxava mais do que qualquer outra coisa, como se o coração de Mark batesse apenas para ele, e aquele abraço também parecia existir só para ele. Vou esperar por você, disse Tong, despedindo-se do abraço com pesar. Mark, percebendo a tristeza em seu rosto, deu-lhe um beijo suave na testa. De agora em diante, não importa o que aconteça, confie em mim. Tong entendeu que, depois de tudo que haviam passado juntos, a confiança era a força que os protegeria dos perigos ao redor. Enquanto ele continuasse a confiar em Mark e não permitisse que dúvidas minassem
dominassem sua mente, transformando pequenos problemas em grandes conflitos, ninguém poderia machucá-los. Ao encontrar Tara, ela falou o seguinte: "Você pode sentir que Mark tem sentimentos por você", disse Tara, interrompendo o momento de Tong com uma observação fria. Ele parou a mão, segurava um doce e olhou para ela, tentando decifrar sua expressão inexpressiva. O tom de voz dela, no entanto, transparecia descontentamento. "Eu quero que você saiba que isso é um efeito do sangue dourado. Vampiros como nós nunca sentem nada por ninguém, nem alegria, tristeza, decepção, felicidade ou mesmo", ela olhou para ele intensamente, "amor. Me dizer isso significa então que você não gosta de mim, Tara?" Tong respondeu, ouvindo o eco de uma risada zombeteira. "Essas coisas triviais não estão em meus pensamentos. É uma pena, eu acho que o amor é a coisa mais valiosa que existe, porque mesmo se eu morrer, meu amor ainda existirá. Os humanos são sonhadores e adoram histórias de amor mais do que tudo, mas se você vivesse centenas de anos como eu, perceberia que essas coisas não têm valor. Há muitas coisas mais importantes." "Você quer dizer vida imortal, nunca morrendo?" "Sim", respondeu Tara, sem hesitar. "A imortalidade é a coisa mais importante que existe." Dessa vez foi Tong quem sorriu, com desdém. Ele estava certo de que a bondade que Tara demonstrou em seu primeiro encontro havia sido apenas uma performance. "Ver as pessoas ao seu redor morrerem, uma a uma, até que só reste você, é isso que você quer? Eu gostaria de explicar para você, Tong, mas sei que os humanos nunca serão capazes de compreender a doce sensação de ser imortal, não importa o quanto eu tente", disse ela, se levantando e deixando o copo de suco de tomate sobre a mesa. "Não quero interromper sua refeição. Se precisar de algo durante sua estadia, peça à governanta", disse Tara, se retirando da presença de Tong. As palavras de Tara deixaram Tong confuso. Seu comportamento mudara sua percepção sobre ela, dando-lhe a sensação de que ela era uma adversária, não por ciúmes ou afeição por Mark, mas por algo mais profundo e indefinido. Mark havia garantido que respeitava e valorizava Tara como uma figura familiar, mas Tong ainda se sentia dividido entre o bem e o mal. Tong aproveitou para explorar a mansão novamente, observando os detalhes da propriedade e os guardas que patrulhavam incessantemente. A presença de tantos guardas era um lembrete constante do poder e da importância de Tara, a vampira mais forte de todas, e no meio de tudo isso, Tong se perguntava se conseguiria confiar plenamente em Mark, ou se a imortalidade de Tara e sua frieza seriam capazes de separá-los. E a verdade sombria finalmente aparece. Apesar de querer ir imediatamente para a mansão de Tara após ouvir a história de Nancan, as feridas da luta forçaram Mark a retornar ao seu quarto para se curar primeiro. Ele sabia que Tara não faria nada com Tong enquanto o aniversário do jovem não chegasse. No entanto, não podia se demorar mais. Assim que seu corpo permitiu, Mark foi até Tara sem perder tempo. Ele não estava lá para investigar a verdade, mas para levar Tong embora. A atitude de Tara ao vê-lo não mostrou surpresa, como se já soubesse o que isso aconteceria. "Vim buscar Tong", disse Mark, ainda respeitoso. Mas Tara não escondeu seu descontentamento. "Não posso permitir que faça isso", respondeu ela, virando-se para entrar em seu escritório, mas Mark não desistiu e a seguiu. "Todo esse tempo você me fez proteger Tong não porque se preocupava que outros vampiros quisessem roubar seu poder, mas porque só queria um cão de guarda para suas posses, não foi? Ainda acredito que o sangue dourado não deve cair em mãos erradas. E você se considera boa?" "Mark", gritou Tara, seus olhos cheios de ira. "Então a história de que Tong morreria aos 21 anos também era uma mentira?" perguntou Mark, vendo a expressão de Tara se tornar desdenhosa, com um sorriso irônico que não combinava com a mulher que ele conhecia. "É tarde demais para saber, Mark. O sangue dourado não é poderoso o suficiente para matar seu portador, mas Tong precisa morrer para que eu possa sacrificar o seu sangue." "Por que você precisa dele? Não tem o suficiente com o que já tem?" perguntou Mark, frustrado. "O sangue dourado fará minha juventude eterna. Além disso, restaurará o meu poder, que começou a enfraquecer. Eu terei domínio sobre todos os vampiros do mundo. Nesse momento, ser a líder da família Maritracum será insignificante comparada a governar o mundo dos vampiros." A risada de Tara ecoou pela sala, contrastando com o rosto pálido de Mark. Ele nunca entendeu por que alguém desejaria dominar o mundo, seja humano ou vampiro. Mas para uma pessoa gananciosa como Tara, com poderes aparentemente limitados, isso não era tão estranho. "Não se preocupe, Mark. Não o salvei para ser apenas um cão de guarda. Quando chegar a hora, compartilharei o sangue dourado com você como recompensa por sua lealdade." "Eu não quero isso", gritou Mark. "Tudo o que eu quero é que você deixe Tong em paz e devolva sua vida a ele." "Devolver sua vida?" Tara moveu a mão e riu suavemente. "Nada voltará a ser como antes, Mark. Desde o dia em que aquele garoto nasceu, sua vida esteve em minhas mãos. Eu sou inevitável." Tá, gente, isso aqui fui eu que acrescentei, mas enfim, eu sei que alguns de vocês pegaram a referência, né? Se quase 20 anos atrás Mark tivesse suspeitado um pouco mais, se tivesse pensado mais profundamente, Tong não estaria em perigo agora, e a vida de um jovem não estaria limitada por mal-entendidos que o fizeram perder tantas oportunidades. Ele realmente havia falhado. "Então, se você não cooperar comigo, o considerarei um inimigo da família Maritracu. Você sabe, Mark, que ser inimigo da família significa desafiar todos os vampiros sobre meu domínio, né? Não quero machucá-lo, Mark, afinal você foi leal e trabalhou para mim todo esse tempo. Se você sair agora, considerarei que o que acabou de dizer nunca aconteceu." Mark ficou em
silêncio por um longo momento, seus olhos escuros como o céu noturno fixos em Tara, que o encarava como se estivesse medindo forças. No final foi Mark quem recuou, virando-se para sair, provocando um sorriso satisfeito e risadas de Tara. Braços cruzados, ela observou as costas largas de Mark, enquanto ele se afastava da mansão, pensando consigo mesma que, no fim, tanto os humanos quanto vampiros temem por suas vidas. O amor não enche o estômago, murmurou a vampira com ironia. Ela nunca se interessara por amor. A imortalidade e o aroma do poder eram muito mais tentadores do que o amor efêmero, que inevitavelmente se tornava amargo com o tempo, como se via nas notícias sobre humanos tolos. Tara virou-se e retornou ao seu escritório. Afinal, só precisava esperar o momento em que o sangue dourado atingisse seu poder máximo. Ela esperara quase 21 anos. Por que não esperar mais um dia? Tong havia perdido a conta de quantas vezes tentar escapar da enorme mansão de Tara. Cada vez que saía de seu quarto, as duas governantas o seguiam. Tentou fugir pela varanda do quarto, esperando usar as árvores do jardim como cobertura, mas sempre era capturado pelos guarda-costas de Tara. Parecia que, enquanto ele não se cansava de tentar escapar, eles não se cansavam de persegui-lo. Assim, além de seu quarto, Tong não podia ir a lugar algum. Ele sabia que quem entrava ou saía da mansão nem ouvia conversas, já que seu quarto ficava nos fundos, isolado. No entanto, para o jantar, Tong foi chamado novamente para sentar-se à mesa com Tara. Ele olhou para o seu rosto cansado, mas estranhamente alegre, com desconfiança. Quando ela sorriu, ele sentiu um suor frio escorrer por sua têmpora. Você não vai comer ou não gosta dessa comida? À frente de Tong havia um grande bife acompanhado de saladas e batatas assadas. Em outro momento, ele não hesitaria em prová-lo, mas agora não sabia se viveria ou morreria, já que não conseguia entender as intenções de Tara. Se não gostar, farei com que joguem fora e preparem outra coisa para você. Dessa vez, sua expressão mostrava claramente desagrado com a possibilidade de Tong ser exigente, então ele começou a comer o bife sem reclamar. Pelo menos sabia que Tara não faria nada com ele naquele momento, já que seu sangue ainda não estava no auge de seu poder. Antes de você descer, Mark foi embora, disse Tara, fazendo com que as mãos de Tong, que seguravam o garfo e a faca, parassem. Ele olhou para cima, incrédulo. Por que ele não levou você com ele? Tara adivinhou seus pensamentos antes que ele pudesse terminar. Ao ver sua expressão de surpresa, sorriu ainda mais. Ele não te levou porque ele já cumpriu seu dever. O que você quer dizer? Quer dizer, o dever dele de proteger o sangue dourado em seu corpo para mim terminou. Agora ele o te entregou para mim, junto com o sangue dourado. Ele não faria isso. Vê Tong manter-se firme, Tara ordenou que seus subordinados trouxessem um tablet com as imagens das câmeras de segurança e mostrou um vídeo de 1 hora antes. No vídeo, Tara perguntava a Mark se ele realmente queria ser inimigo da família e, após um momento, ele virava-se e ia embora. Os olhos de Tong tremeram enquanto ele olhava para a tela, sua mente confusa. Tara, satisfeito com sua reação, sorriu antes de ordenar que o tablet fosse levado, deixando apenas ela e Tong na sala de jantar. Como você viu, agora ninguém pode ajudá-lo. Não perca tempo tentando escapar. Tara sabia que Tong não poderia escapar dela, mas se ele quisesse brincar, ela deixaria seus subordinados brincarem com ele. Tenho uma oferta para você, em vez de você escapar. Tong não esperava outra oferta além da morte. Seus olhos castanhos estreitaram-se, observando a mulher com cautela. Junte-se a mim e você não morrerá. O que você está tramando? Primeiro fala que devo morrer e agora me oferece a vida? Não preciso de todo o seu sangue. Se você me der um pouco do seu sangue dourado, eu lhe darei a imortalidade em troca. Além disso, você terá riquezas e será parte da família Maritraku, protegido diretamente por mim. Embora ainda tenha sangue dourado, nenhum vampiro machucará. Pense bem, Tong. Agora você não tem ninguém para protegê-lo como antes, quando eu designei Mark para essa tarefa. Como posso confiar em você? Não se trata de confiança, é uma escolha que você não pode recusar. Se não aceitar essa oferta, o único destino é a morte. A garganta de Tong se apertou, não era o caminho que ele imaginara. Nem a morte nem a vida eterna eram opções que ele considerara. As memórias de sua infância inundaram sua mente, desacelerando quando ele se lembrou do primeiro encontro com Mark. Suas mãos, agora no colo, apertaram-se com força. A tensão era evidente em seu rosto, seus lábios pressionados em uma linha reta, enquanto seus olhos tremiam de incerteza. Tong olhou para Tara, que esperava pacientemente por sua resposta. Finalmente, com a voz rouca, ele falou: eu aceito sua oferta. Muito bem, disse Tara, sorrindo amplamente, mas seu sorriso desapareceu quando Tong fez um pedido. Mas antes disso, posso ligar para a professora Nuan? Não falei com ela desde que cheguei aqui. Pelo menos quero falar com ela mais uma vez, antes de me tornar um vampiro sem sentimentos. Por ser um bom garoto, deixarei que você ligue para a professora Nuan, mas deve falar aqui, onde eu posso ouvir. Tara decidiu após um momento de silêncio e ordenou que seus subordinados trouxessem o telefone de Tong. Ela mesma discou o número da professora Nuan e colocou o telefone no viva voz para que todos pudessem ouvir. O telefone tocou apenas uma vez, antes que a professora Nuan atendesse, o que surpreendeu Tong, já que ele sabia que ela estava sempre ocupada e raramente atendia tão rápido. O que houve, filho? Cumprimentou a professora Nuan com sua habitual calma, fazendo Tong pensar que talvez estivesse exagerando. Você está bem, professora? Estou bem. Mark acabou de trazer doces e brinquedos para as crianças. Mark, quando ele chegou, há cerca de 30 minutos,
minutos. Tong olhou para Tara, que também parecia surpresa. Ele estava certo de que Tara dissera que Mark havia partido pouco antes de ele descer para o jantar. O vídeo das câmeras de segurança confirmava isso. Mesmo com a velocidade de um vampiro, ele não poderia ter chegado à casa da professora Nuan em Lampang tão rápido. Os pensamentos de Tong voltaram-se para as habilidades de Nancan, que Mark mencionara, e algo o fez perceber que não podia ficar parado. Professora, esse não é o Mark, leve as crianças para longe o mais rápido possível. Tong pensou que gritar poderia tirar a professora Nuan do controle mental de Nancan, e parecia funcionar, pois ele ouviu um grito antes que fosse substituído por uma risada grave. Se não quiser que as pessoas aqui morram, venham me ver agora, gritou Nancan pelo viva voz, sua voz ecoando junto com os gritos das crianças, fazendo Tong levantar-se de sua cadeira. Mas machuque, se você me quer, eu irei, disse Tong, disposto a correr, mas Tara foi mais rápida e agarrou seu pulso. Não diga bobagens, Nancan, Tong decidiu unir-se a mim, disse Tara com confiança, mas a risada zombeteira de Nancan sugeria que ele tinha um trunfo na manga. Esse garoto vai cooperar com você? Ele sabe que se tornou órfão porque você matou seus pais com suas próprias mãos? O que você quer dizer? Tong sacudiu a mão de Tara até soltar-se e rapidamente pegou o telefone da mesa, temendo que a mulher cortasse a ligação. Tara teve uma visão de um humano com sangue dourado. Por isso, ela o procurou desde o primeiro dia em que você saiu do hospital após nascer. Ela descobriu que seu pai também tinha o sangue dourado, embora não tão puro. Embora o sangue dourado possa ser herdado, a chance de nascer com sangue dourado puro é de 1 em 100. É um milagre que você tenha nascido, garoto. O sangue dourado de seu pai chamou a atenção de Tara desde seu nascimento. Ela drenou o sangue de seu pai e matou sua mãe, organizando tudo para que você se tornasse um órfão sob seu controle. Ela colocou seu servo Mark para cuidar de você, esperando o dia em que pudesse se alimentar de você. E seus amigos, aqueles que você considerava família, também foram eliminados por Tara. Ela fez a polícia acreditar que Tom Clá morreu de overdose. Sabe por que ela fez isso, garoto? Nong sentiu um nó na garganta, incapaz de responder a pergunta de Nancan. Ele estava com medo de ser a causa da morte de seu amigo. Tara só queria me mostrar que alguém como Tom Clá não poderia afetar seus grandes planos, e eu nunca poderia vencê-la. Tom Clá teve que morrer apenas para satisfazer o ego de Tara, e sabendo o que Mark sente por você, ela acelerou seu plano para separá-los, deixando você sozinho. Tudo o que ela fez por si mesma. Pare agora, gritou Tara, mas não tentou arrancar o telefone de Tong. Era como se a verdade não pudesse alterar seus planos. Sua raiva desviava-se ao fato de Nancan ter tocado em um ponto sensível. Pode ver o futuro, Tara, mas eu tenho espiões que vigiam seus planos, disse Nancan. Ele havia coletado informações em silêncio, esperando o momento certo para confrontar Tara. Seu poder diminuiu muito, não é? Caso contrário, já teria manipulado as informações para encerrar o caso de Tom Clá há muito tempo. Tong caiu no chão, enfraquecido. O telefone escapou de sua mão. Ele estava em choque com o que ouvira, incapaz de processar. Ao olhar para o rosto sereno de Tara, parecia confirmar que o que Nancan dissera era verdade. A culpa o invadiu novamente. Primeiro a morte de Tom Clá, e agora a verdade sobre a morte de seus pais. Ele não podia negar que seu sangue dourado causara a morte daqueles ao seu redor. Ele se desprezava por ser a causa de tudo. Se pudesse, desapareceria do mundo para que nem Tara nem mais ninguém pudesse se beneficiar de seu sangue. Mas como não podia fazer isso, Tong decidiu que precisava encontrar uma maneira de superar seu destino cruel. Ele percebeu que precisava escapar dali para ajudar a professora Nuan e as crianças no orfanato. Foi então que notou que a ligação ainda não havia sido encerrada. A voz de Nancan ainda ecoava, cheia de desprezo por Tara. Envie alguém ao orfanato, cuide de Nancan imediatamente, ordenou Tara a seus subordinados. Sua voz era poderosa, embora seu corpo parecesse enfraquecido. E se alguém interferir, mate. A ordem firme fez Tong apertar os punhos. Tara não se importava com quem vivia ou morria, só queria o que desejava. Ele observou os subordinados de Tara saírem para cumprir suas ordens. Esperou até que a sala ficasse vazia, apenas ele e Tara, antes de pegar uma faca da mesa e colocá-la em seu próprio pescoço. O que você está fazendo? Gritou Tara. Nancan já o irritara o suficiente, e ela não queria mais problemas com Tong. Não podemos ficar em paz? Deixe-me ir ajudar a professora Nuan e as crianças primeiro, e então eu voltarei para você. Você acha que eu sou estúpida? Tara riu com desdém. Nunca pensei que você fosse estúpida, mas você deveria saber que eu estou falando sério, respondeu Tong, pressionando a faca contra a própria pele sem medo. Tara começou a hesitar ao perceber que Tong falava sério, porque se algo acontecesse a ele agora, seus quase 21 anos de esforço e paciência seriam em vão. Antes que Tara pudesse decidir o que fazer, as luzes da mansão se apagaram subitamente. Tong parou e baixou a mão, mas manteve a faca firmemente. Ele recuou, lembrando-se de uma janela alta que poderia usar para escapar no escuro, mas seu sangue gelou e o suor escorreu por seu corpo quando suas costas colidiram com alguém. Algo cobriu sua boca, impedindo até mesmo sons abafados. Tong lutou contra os braços fortes que o envolviam, mas o aperto só se tornou mais firme, arrastando para algum lugar na escuridão. Antes que ele pudesse fazer algo para sobreviver, a respiração quente em seu ouvido o fez parar. Calma, sou eu. A sensação de ter o coração em chamas, seguido por um frio glacial e finalmente consolado por mãos invisíveis, Tong acabara de compreender. Tudo aconteceu em questão de segundos. Seu entorno mudou da sala de jantar da mansão de Tara para uma densa floresta, onde árvores altas o escondiam. Junto
junto com outra pessoa, no meio da noite. Tong caiu no chão coberto de grama, fraco, tentando recuperar o fôlego, enquanto a outra pessoa, mais alta, se ajoelhava ao seu lado. Professora Nuan, a preocupação no peito de Tong era tão intensa que o nome de sua benfeitora foi a primeira coisa que ele gritou. Mark rapidamente segurou suas mãos trêmulas antes que o jovem perdesse o controle e corresse para ajudar a professora Nuan e as crianças do orfanato sem pensar duas vezes. Calma, Tong, já enviei alguém para observar a situação lá. Confie em mim, todos estarão bem até você completar 21 anos. Os olhos de Tong piscaram rapidamente, cheios de pânico. Mark sempre conseguia acalmar seu coração ardente como uma corrente de água fria. Tong olhou para os olhos penetrantes de Mark, que o observavam com firmeza, como se dissessem para ele confiar e que tudo ficaria bem. Pensei que nunca mais te veria, disse Tong, tocando suavemente a face de Mark, como se temesse que fosse uma ilusão. Eu te prometi, não foi? Mark colocou sua mão sobre a de Tong e a acariciou lentamente, como que para confortá-lo. Sim, respondeu Tong, enquanto os lábios de Mark roçavam seu pulso. O jovem beijou repetidamente seu pulso, antes de levantar os olhos ao ouvir um leve soluço de Tong, que tentava morder os lábios para se conter. Foi Mark que acariciou a face suave de Tong com o polegar, tentando fazê-lo levantar a cabeça. Tom Clar, foi culpa de Tara, disse Tong com dificuldade, embora a frase fosse trucundada e difícil de entender. Mark, que ouvira a conversa e sabia o que Nancan contara, entendeu imediatamente. Não foi sua culpa, pare de se culpar, disse Mark com a voz mais suave que já usara. Ele esperava aliviar o peso que Tong carregava. Ninguém morreu por sua culpa, Tong. Eles morreram pela ganância insaciável de vampiros, como Tara, mas não há mais, disse Mark, tocando suavemente os lábios de Tong. Não permito que você se culpe. Está bem, respondeu Tong, concordando com o olhar firme de Mark. Me prometa isso, insistiu Mark, sabendo como Tong podia ser teimoso. Eu sei, você sempre fala como se eu fosse uma criança que nunca cresce, disse Tong, olhando para Mark com uma mistura de irritação e alívio. No começo, pensei que você aceitaria a oferta de Tara, disse Mark, enquanto caminhavam em direção ao carro, estacionado não muito longe. Oferta, Tong estava certo de que, naquela hora, apenas ele e Tara estavam na sala de jantar, junto com seus capangas. Onde você estava? Tara disse que você entrou e saiu antes que ela me chamasse para jantar. Eu estava escondido perto da mansão, e o mais importante, Mark apontou para o próprio ouvido. Eu tenho uma audição excelente. Como pude esquecer disso? Tong sorriu fracamente, sentindo um calor reconfortante ao perceber que, enquanto ele lutava para sobreviver, alguém estava fazendo de tudo para ajudá-lo. Eu aceitei a oferta de Tara para que ela baixasse a guarda e eu pudesse escapar mais facilmente. Então você não acreditou quando ela disse que eu a havia abandonado? Como eu poderia acreditar se eu já confiava em você? Nada poderia expressar melhor os sentimentos de Mark do que suas ações. O jovem tocou suavemente o queixo de Tong, levantando seu rosto com carinho para receber um beijo. Quando seus lábios se encontraram, foi como se todos os desejos, a saudade e os sentimentos se misturassem em seus corações. O beijo não durou tanto quanto os anteriores, mas estava cheio de uma doçura amarga. Ambos sabiam o que enfrentavam e o quão perigoso era, mas no fundo sabiam que não permitiriam que o outro sofresse, mesmo que isso significasse sacrificar suas próprias vidas. Faltava apenas um dia. À meia-noite, Tong completaria 21 anos. Embora o apartamento de Mark fosse um lugar seguro, ele não se sentia confortável em deixar Tong sozinho enquanto ia ajudar a professora Nuan e as crianças do orfanato, enfrentando Nancan e possivelmente Tara. Por isso, chamou Dom e Pupi para ficarem com Tong, enquanto ele resolvia os problemas. No entanto, Tong, que sempre dizia ser maduro o suficiente, não gostou da ideia de Mark se arriscar sozinho. Além de parar de se preocupar, pare de pensar que é um fardo para mim, Tong, disse Mark, olhando-o firmemente. Tong, com as mãos unidas e uma expressão de respeito, olhou para ele com rebeldia. Então deixe-me ir com você. Isso é coisa minha, não posso deixar que você enfrente tudo sozinho. Por que não posso enfrentar isso pelo meu parceiro? Tong não foi o único sem palavras. Dom e Pupi, a alguns metros de distância, também ficaram surpresos. Silêncio, Tong rapidamente cobriu a boca de Mark e o puxou para o quarto, temendo que ele dissesse algo que seus amigos interpretassem mal. Se você falar assim, Dom e Pupi vão pensar que já fizemos de tudo. A única coisa que não fizemos ainda foi transar, respondeu Mark com seriedade, satisfeito por distrair Tong de sua intenção de segui-lo ao orfanato. Tong não encontrou palavras, mas não esqueceu o assunto original. Após passar mais tempo juntos, percebeu que Mark tentava distraí-lo. Não pense que falar de sexo vai me fazer esquecer que quero ir com você. Por favor, não seja teimoso pelo menos uma vez, disse Mark suavemente. Ao ver a preocupação no rosto de Mark, Tong se acalmou e falou com seriedade. Não quero ir por teimosia, sei que meu sangue pode ajudá-lo se algo inesperado acontecer, mas ainda é muito arriscado. Você quer morrer só para que eu sobreviva? Sim, respondeu Mark sem hesitar, fazendo Tong ficar em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. Por favor, viva por mim. Não deixe que os 21 anos que passei protegendo você sejam em vão. Mas eu me preocupo com você, disse Tong, se lançando nos braços de Mark e o abraçando com força, como se temesse que ele desaparecesse se o soltasse. Eu já quebrei alguma promessa que fiz a você? Mark olhou para Tong, que balançou a cabeça negativamente. Então confie em mim, voltarei para celebrar seu aniversário com você. Disse Mark, beijando a testa de Tong e mantendo um beijo por um momento. Eu prometo, ele voltarei logo. A mão de Tong, que tentou alcançar Mark, encontrou apenas o vazio. Quando saiu do quarto, viu Dom e Pupi desviarem o olhar da porta principal. Tong entendia as boas intenções de Mark e sabia que segui-lo poderia complicar as coisas, mas sentia
sentia uma urgência forte dentro de si, como se seu sangue dourado estivesse chamando por algo. Ele não podia ficar parado e esperar. Onde você vai, Tong? Pupi se levantou do sofá para impedi-lo. Para Lampang, você está louco? Mark disse para não sair deste quarto até depois do seu aniversário, respondeu Pupi, determinada a não deixar Tong ir. Mas não podemos deixá-lo sozinho, ou ele morrerá de verdade, gritou Tong, com as mãos tremendo de medo, assustando seus amigos. Se eu tiver que escolher entre morrer ou viver sem ele, prefiro a primeira opção. Tong, disse Pupi com compaixão, olhando para Domi em busca de apoio. Vamos pegar um voo para Lampang agora, acho que podemos alcançá-lo, disse Domi. Pupi olhou para o namorado com incredulidade, antes de se voltar para Tong, cujos olhos estavam cheios de esperança, e tomar uma decisão. Se eu fosse você, Tong, na verdade eu também escolheria a primeira opção. Embora inicialmente planejassem voar para chegar o mais rápido possível, enquanto Domi dirigia para o aeroporto com Pupi e Tong, verificaram os voos online e descobriram que o próximo voo disponível era à tarde e estava completamente lotado. Então Domi, Pupi e Tong dirigiram até Lampang. Chegaram muito tarde. Tong olhou para o relógio quando o carro entrou no beco onde ficava o orfanato. Eram 4 da manhã, o que significava que faltava menos de 2 horas para que seu sangue dourado atingisse seu poder máximo. Quanto mais se aproximavam, mais sentiam o silêncio. Parecia que tudo naquela área estava desconectado do mundo exterior. Tong pediu a Domi que o deixasse na comunidade próxima e disse para eles voltarem. No entanto, seus amigos decidiram esperar ali caso precisassem de ajuda, já que havia várias casas na área, ao contrário do orfanato, que ficava no final do beco. Tong caminhou pela escuridão em direção à residência com familiaridade. Tudo ao seu redor estava em silêncio, sem sinais de vida, mas assim que cruzou a cerca, sentiu que aquela parte estava desconectada do mundo exterior. O primeiro som que ouviu foi o choro das crianças, seguido pelos apelos da professora Nuan, que ele reconheceu imediatamente. Quando chegou ao amplo salão usado para diversas atividades, seu coração afundou ao ver as crianças abraçadas em um canto, com a professora Nuan as protegendo. Tong cerrou os punhos, mas antes que pudesse fazer algo, sentiu um frio no ouvido, seguido por uma risada profunda e ressonante, cheia de alegria. Finalmente você chegou. Nancan tentou abraçar Tong para imobilizá-lo, mas foi mais lento que Mark, que o agarrou e o puxou para o seu peito. Mark, você vai se intrometer no meu caminho de novo? Nancan quase conseguira o sangue dourado, mas Mark, cheio de feridas da luta anterior e após resgatar Tong de Tara, o impediu. Pregue Tong agora, Mark, ordenou Tara, se aproximando. Mark costumava obedecer, mas dessa vez empurrou Tong para trás, protegendo-o. Abra os olhos, Mark, mesmo que salve esse garoto, ele ainda será um humano, que viverá apenas mais alguns anos com um vampiro como você. Mesmo que só pudesse estar com ele por mais um dia, ainda assim eu iria proteger Tong. Estamos assistindo a um filme romântico? Nancan riu e se aproximou de Mark e Tong, mas antes que chegasse a metade do caminho, Tara se interpôs, sorrindo cruelmente. Não é má ideia lidar com vocês um de cada vez. Nancan atacou Tara imediatamente. Inicialmente ele planejava esperar até beber o sangue dourado para matar Tara, mas parecia que ela não deixaria fazer isso tão facilmente. Derrotar o oponente primeiro lhe daria uma vantagem. Tara também não se rendeu. Nancan se tornara um competidor completo pelo sangue dourado. Tara estendeu os dedos, mostrando suas unhas afiadas como lâminas. Com um único movimento, fez um corte longo no peito de Nancan. Ao ver o ferimento, Tara se virou para atacar Mark, mas Nancan a atacou por trás. Eles lutaram ferozmente e Tara acabou ferida no braço pelas garras de Nancan. Mark aproveitou a oportunidade para ajudar Tong a levar a professora Nuan e as crianças para fora do orfanato. Tong pediu ao menino mais velho que levasse os outros para o carro de Domi e Pupi, enviando uma mensagem para avisá-los, mas antes que a professora Nuan pudesse sair, Nancan apareceu e a agarrou, arrastando-a de volta para casa. Professora, gritou Tong, tentando correr até ela, mas Mark o segurou. Não se preocupe comigo, Tong. Enquanto as crianças estiverem a salvo, estarei satisfeita, disse a professora Nuan, aliviada ao ver as crianças seguras. Se não quer que sua professora morra, entregue-se, desafiou Nancan, vendo a conexão entre eles e pensando que Tong cederia, se não fosse por Mark, que o mantinha firme. Não se aproxime, advertiu Mark, mas naquele momento Tong enfiou suas garras no coração da professora Nuan. Tong abriu os olhos desesperadamente, lutando para se soltar de Mark e correr em direção à sua professora, que era como uma mãe para ele. Tudo aconteceu em câmera lenta. A professora Nuan caiu no chão, sangrando bastante. Tong gritou seu nome, sua voz ecoando de dor. Lágrimas escorriam por sua face. Ele teria desmoronado se não fosse pela mão que o segurava. Em estado de choque, Tong não percebeu que Nancan o havia escolhido como sua próxima vítima. Mark o levou para um local seguro, mas Nancan os alcançou. Com suas feridas ainda abertas, Mark não conseguia lutar com toda a sua força. Enquanto Tong se afastava para dar-lhe espaço, Nancan o atacou. Morra primeiro, Mark. Nancan estendeu suas garras para atingir o coração de Mark, mas ele desviou e com o último esforço empurrou Nancan contra uma árvore, derrubando-o. Ele não podia matar um vampiro, mas pelo menos ganharia tempo. Tong ajudou Mark a chegar a um lugar seguro, um playground vazio. Apoiou Mark, ferido, contra um poste para protegê-lo. Os olhos de Tong percorreram as feridas profundas de Mark e as lágrimas que tentaram conter jorraram. Ele olhou para o rosto pálido de Mark com preocupação. Estou bem, Mark murmurou, embora fosse evidente que ele mal conseguia falar. Tong balançou a cabeça, recusando-se a aceitar suas palavras. Embora Mark tivesse o poder de se curar, naquele momento ele mal tinha força para falar, muito menos para se regenerar. As feridas haviam drenado grande parte de sua energia.
energia, e se continuasse assim, ele não sobreviveria. Você tem que beber meu sangue, depressa, disse Tong, decidido, estendendo o braço para Mark. Não, respondeu Mark, cerrando os dentes e olhando para Tong com reprovação. Eu não posso deixar você morrer, eu não conseguiria viver sem você, Tong disse, chorando. Ele não se importou em enxugar as lágrimas, mas Mark, com dificuldade, levantou a mão para acariciar seu rosto. Eu também não conseguiria viver sem você. Se Mark bebesse o sangue de Tong, ele não conseguiria parar até que Tong morresse. Embora isso o curasse, ele perderia Tong para sempre. Ele preferia morrer a viver eternamente sem ele. Já vivi o suficiente. Meu sangue vai te dar força para derrotar Nankan e Tara. Eu não quero que eles machuquem mais ninguém. Só você pode detê-los. Mas as palavras de Mark foram interrompidas quando Tong o beijou. Não foi um beijo de desejo, mas um beijo impregnado do sabor metálico do sangue, já que Tong havia mordido seus próprios lábios. Aproveitando o momento em que Mark abriu a boca, Tong transferiu o sangue dourado, fazendo os olhos de Mark se abrirem completamente. O sangue em seu corpo pulsou com uma energia imensa, espalhando-se por todo o seu ser. Seus olhos escuros se tornaram vermelhos e sua mente se obscureceu. Mark afastou o rosto e cravou suas presas no pescoço de Tong, justamente quando a lua cheia brilhava no céu. Ele bebeu o sangue dourado avidamente e seu corpo, cheio de feridas, começou a se curar lentamente, como se uma mão invisível o estivesse regenerando. Quanto mais ele bebia, mais perdia o controle. Ele não percebeu que o corpo de Tong em seus braços estava frio como gelo, nem que os olhos de Tong estavam fechados e sua respiração havia cessado. Nem mesmo os gritos dos recém-chegados conseguiram trazer Mark de volta à razão, até que uma força externa o empurrou ao chão. Ele recuperou a consciência e correu de volta para onde estivera. O corpo pálido de Tong estava no chão. Mark se ajoelhou lentamente e tocou a face de Tong, que sempre o comovera, mas agora estava fria. Seus olhos se moveram para o peito imóvel de Tong, e ele não conseguiu ouvir o bater de seu coração. As lágrimas do vampiro caíram enquanto ele gritava o nome de seu amado, sua voz cheia de desespero. Sangue dourado, a voz de Tara ecoou como um sussurro. A mulher caiu ao lado do corpo imóvel do jovem, com uma expressão de desespero. Ela olhou com ódio para aquele que lhe roubara o que esperara por 21 anos em um instante. Mark, você roubou o sangue dourado de mim. Mark olhou para a mulher que sempre respeitara, mas agora sentia um ódio profundo. No entanto, seu senso de justiça o fez apenas afastá-la com um gesto. Ele nunca quisera matar ou derrotar ninguém. A única coisa que importava era a pessoa que estava diante dele. Em outro canto, Nankan, que recuperara a consciência, observava em silêncio. Ele tivera muitas chances de vingar sua família, mas nunca conseguira derrotar Tara. Agora, com Tara enfraquecida após o confronto com Mark, Nankan viu sua oportunidade. Ele saiu das sombras e avançou em direção a Tara com suas garras estendidas. Sem hesitar, ele cravou suas garras no peito de Tara. O ar se encheu com um grito de dor dela e a risada de satisfação de Nankan. Nankan enfiou a mão no peito de Tara e a retirou com o coração imóvel em sua mão ensanguentada. O corpo de Tara caiu no chão, sem vida. Embora Mark não olhasse para Nankan matar Tara, o grito dela lhe disse que ela estava morta. Ele fechou os olhos em respeito por uma última vez. Naquele momento, seus sentidos se aguçaram e ele ouviu um batimento cardíaco fraco e lento. Ele colocou a mão em seu próprio peito, mas não era seu coração. Movendo a mão para o peito de Tong, seus olhos se encheram de esperança. Cuidado, Mark passou a mão sobre o corpo de Tong, emitindo um brilho azul que cobriu sua pele. Mark rezou por um milagre e ele conseguiu. Você é difícil de matar, disse uma voz profunda acima de Mark. Nankan se aproximou de Tong, tentando arrancá-lo de Mark, mas subestimou o poder do sangue dourado que agora fluía nas veias de Mark. Antes que Nankan pudesse tocar Tong, Mark o agarrou pelo pescoço e o jogou no chão. Nankan só conseguiu arranhar o pescoço de Mark. A luta era desigual. Não mexa com quem é meu, disse Mark com os olhos vermelhos. Ele se aproximou lentamente de Nankan. Com o poder que tinha agora, Mark não temia ninguém. Nankan, tendo gasto toda a sua energia para matar Tara, não era páreo para ele. Vai em frente, me mate, Mark. Você sempre quis isso, não foi? Quando eu te fiz pensar assim, sempre que competimos nos negócios e nos assuntos dos vampiros, para ser o líder da família Maritraku, como espera que eu acredite que somos amigos? Eu fiz isso porque não queria que o poder caísse nas mãos de alguém como você, disse Mark. Ele nunca quisera ter poder sobre ninguém. Não sabia para que precisaria dele, nem antes, nem agora. Você, Nankan, também não queria me derrotar na verdade, apenas queria superar Tara. Você é bom demais, Mark. Era a primeira vez que Nankan falava com sinceridade. Ele nunca vira Mark como seu principal inimigo, mas sim Tara. Só o incomodava a atitude de Mark, mas quando Mark se interpôs em seu caminho para se vingar de Tara, ele teve que eliminá-lo. Não perca seu tempo, Mark. Acabe comigo e você poderá salvar o seu amado. Mark franziu a testa surpreso que Nankan não quisesse lutar. Nankan estendeu os braços e fechou os olhos, esperando que Mark o matasse. Mark estava confuso, mas o som da respiração ofegante de Tong o fez agir. Ele agarrou Nankan pelo pescoço, mas ele não resistiu, apenas sorriu. Mark hesitou, mas finalmente estendeu suas garras e as cravou no pescoço de Nankan. Com um giro, o sorriso de Nankan congelou e ele soltou seu último suspiro. Mark correu de volta para Tong, que respirava com dificuldade. Tong tentou sorrir, embora seu corpo estivesse fraco. Seus lábios se moveram como se quisesse dizer algo, e Mark se inclinou sobre ele, balançando a cabeça, incapaz de aceitar a perda de Tong. Obrigado. Não diga nada, Tong. Eu vou te curar e vamos celebrar seu aniversário em Bangkok. Mark repetiu, quase sem sentido. Ele tentou usar seu poder para curar Tong novamente, mas ele pegou sua mão, impedindo-o. Mark entendeu o que Tong queria. Ele olhou para o rosto de seu amado, de perto, e beijou seus lábios frios sem hesitar. Não foi um beijo doce, mas amargo e doloroso. Cada toque estava cheio
cheio de tristeza, e o corpo de Mark tremia de medo diante da realidade de perder Tong para sempre. Não me deixe, Tong. Mark transmitiu sua dor enquanto seus lábios ainda tocavam os de seu amado. Ele se afastou para olhar nos olhos que antes brilhavam, mas agora estavam apagados. No entanto, de perto, ele viu um lampejo de dúvida nos olhos de Tong, mas ao piscar novamente, viu uma determinação firme. Mark estava prestes a perguntar, mas Tong se adiantou, beijando seu rosto e descendo até seu pescoço naquele momento. Mark entendeu tudo. Tong lambeu o sangue que jorrava da ferida do pescoço de Mark. A força que havia desaparecido voltou a fluir em seu corpo. O que começou com uma simples lambida se transformou em uma sucção voraz do sangue de Mark, misturando com o sangue dourado. Os olhos de Tong se tornaram vermelhos e seu corpo, que mal podia se mover, recuperou sua força milagrosamente. Gente, eu adoro quando o humano vira um vampiro nessas histórias românticas, né, gente? A gente ama, Brasil. Eu sei que vocês amam. Seus sentidos se aguçaram ouvindo os batimentos cardíacos e o som de um motor ao longe. Ele até sentiu um cheiro doce, semelhante ao que estava provando. De repente, a consciência de Tong voltou. Ele se afastou rapidamente, percebendo o que havia feito. No início, ele só queria provar o sangue de Mark para se tornar um vampiro, mas seu corpo fraco o levou a morder e sugar o sangue de Mark avidamente. Ao ver a expressão pesada de Mark, Tong se afastou e examinou seu rosto. Você sabe o que fez, Tong? A expressão severa de Mark foi a primeira coisa que Tong viu. Seus ombros se curvaram. Você me pediu para não deixar você, mas ao beber meu sangue, você sabe que seu corpo não será mais o mesmo, disse Mark, irritado. Ele queria repreender Tong, mas já era tarde demais. Eu sei, respondeu Tong, baixando a cabeça, mas por dentro ele sorria. Ele não se arrependia de sua decisão. Por isso eu bebi seu sangue. Um dia você vai se arrepender dessa decisão. Ao ouvir isso, Tong abraçou Mark, que o olhou com ternura. Isso nunca vai acontecer, Mark. Eu não escolhi ser um vampiro pela imortalidade, pelos poderes ou pelo dinheiro, disse Tong, abraçando Mark. Eu escolhi ser um vampiro para passar o resto da minha vida imortal com você, para amá-lo durante toda a eternidade. Tong, eu troquei minha respiração pela eternidade com você. Tong nunca lamentaria perder sua humanidade se isso significasse estar com seu amado para sempre. Mark não sabia como se sentir. Por um lado, ele estava preocupado com a nova vida de Tong, mas por outro, estava cheio de amor. Ele olhou para seu amado e finalmente disse: Obrigado, eu prometo compensar sua respiração com a minha vida. Eu te dei minha respiração e minha vida, então cuide de mim. O silêncio ao redor se intensificou quando seus lábios se encontraram em um beijo cheio de conforto, promessas e amor. Era um beijo que combinava ternura, desejo e paixão. Tong não sabia como seria a vida como vampiro. Poderia haver momentos de dúvidas ou dificuldades, mas como na vida humana, alguns dias seriam bons e outros ruins. Enquanto houvesse um amanhã, Tong sempre acreditaria na esperança. Ele vivera com essa crença e continuaria a viver, mesmo como vampiro. Mas a partir de agora, seu amanhã não seria solitário, porque ele teria alguém ao seu lado. Para sempre. E com isso, gente, a gente chega no capítulo especial da novel. Ele acontece 2 meses depois. O som do canudo batendo na caixa de suco de tomate ecoou pela luxuosa propriedade localizada no coração da cidade, às margens do rio Chao Phraya. Seu dono, de figura esbelta, deixou-se cair no sofá, enquanto pegava o controle remoto para ligar as notícias da manhã. No entanto, ao tomar um gole do suco espesso, fez uma careta de desgosto. O sabor estranho na ponta da língua ainda era algo a que ele não conseguia se acostumar, e o amargor do suco era simplesmente intragável. Sua expressão revelava claramente seus sentimentos, tanto que a caixa de suco foi arrancada de sua mão por alguém que se sentou ao seu lado no sofá e decidiu bebê-lo no lugar dele. Está delicioso, disse uma voz grave, antes de virar a cabeça do indivíduo mais baixo ao perceber a expressão de desgosto no rosto do outro após o comentário. Você não recuperou o paladar humano graças ao poder do sangue dourado? Mesmo assim, ainda come coisas assim? Anteriormente, quando Mark recebeu o sangue, as lágrimas e o suor de Tong, ele chegou a parecer quase humano. No entanto, desde a pequena guerra que enfrentaram, a única diferença em Mark era sua imortalidade e habilidades especiais. Enquanto isso, Tong ainda conseguia sentir tudo como antes. Ele mal notava mudanças em seu corpo, exceto por suas habilidades especiais que confirmavam que ele era, de fato, um vampiro. Incrivelmente, ele descobriu que tinha o poder de prever o futuro, assim como Tara. Ele começou a perceber isso ao tocar a mão de Mark e ver imagens deles vivendo juntos. Para confirmar, ele pegou a mão de Pupi e viu que no futuro ela se casaria com Domi e eles teriam 2 filhos juntos. E Tong descobriu que usar essa habilidade consumia uma grande quantidade de energia. Você tem que ir ao centro hoje? Perguntou Tong ao ver Mark vestido com calças sociais escuras e uma camisa da mesma cor, sem todos os botões habituados. Sim, eu vou resolver alguns assuntos. Desde a morte de Tara, Mark foi escolhido como líder da família Maritraku. Todas as responsabilidades que a rainha vampira havia assumido foram transferidas para ele. Durante o primeiro mês, o jovem vampiro trabalhou até a exaustão, tentando provar seu valor para os outros vampiros, além de lidar com as consequências da batalha pelo sangue dourado, que resultou na morte da professora Nuan e deixou as crianças do orfanato com memórias traumáticas. Após tudo ser esclarecido naquele dia, Mark pediu que seus subordinados
que sobreviveram ao confronto com os seguidores de Nankan e Tara limpassem o local. O corpo da professora Nuan foi mantido no melhor estado possível, até que sua morte fosse registrada e uma autópsia fosse realizada, indicando uma parada cardíaca súbita. Pode não parecer justo para aqueles que se foram, mas Tong e Mark sabiam em seus corações que ele protegeu as crianças com todas as suas forças, sacrificando sua própria vida para salvá-las. Quanto às crianças do orfanato, Mark apagou as más memórias que poderiam causar medo e traumas. Embora não pudesse se lembrar de como a professora Nuan as protegeu, as boas lembranças do cuidado que receberam de alguém sem laços sanguíneos permaneciam em seus corações, como algo valioso que nada nem ninguém poderia apagar. Mark decidiu continuar apoiando o orfanato em memória da professora Nuan e Tom Klar. Além disso, a ascensão de Mark como líder trouxe uma grande mudança para os vampiros de sua linhagem. Ele não pretendia manter ninguém sob seu domínio, mas permitiu que vivessem livremente, desde que respeitassem as regras da família, que proibiam matar ou ferir outros. Os vampiros concordaram que, pela primeira vez, seu mundo estava em paz como nunca antes. Pensando nisso, Tong desviou o olhar da televisão e observou o perfil do rosto da pessoa ao seu lado com orgulho. Ele não resistiu e beijou a mandíbula bem definida de Mark, fazendo com que uma sobrancelha se levantasse antes que os olhos afiados o encarassem, buscando uma explicação. Mas Tong apenas respondeu com um sorriso doce. "O que você quer, agindo tão fofo assim? Eu te desejo." A resposta inesperada deixou o líder da família sem fôlego. Nos últimos 2 meses, embora fossem amantes, sua relação física ainda estava no nível de abraços e beijos. Tong havia estudado muito, enquanto Mark estava ocupado lidando com as responsabilidades de seu novo cargo. Embora se vissem todos os dias, desde que Tong se mudou permanentemente para essa cobertura, o tempo apertado permitia apenas beijos suaves, antes que cada um seguisse seu caminho para cuidar de seus próprios assuntos. Mark, que costumava ter um desejo tão intenso que precisou se reprimir muitas vezes, olhou para a pessoa que o provocava com olhos brilhantes. Ele queria empurrar o outro para fazer amor, mas a ansiedade da primeira vez o fez pensar que deveria esperar um momento, a atmosfera e os sentimentos certos. No entanto, ao ouvir que Tong o desejava tanto a ponto de dizer isso, Mark sentiu que ele também desejava Tong dessa forma. Onde é melhor? O sofá, a varanda, a academia, o quarto, o ar? Aquele que pretendia provocá-la acabou abrindo os olhos surpresos, tentando conter o sorriso com dificuldade, já que podia adivinhar o que Mark estava pensando apenas pela expressão em seu rosto. Parecia que ele estava pronto para ser exposto ao toque da mão grossa, enquanto o ar quente penetrava em sua pele, acompanhado de um aroma fresco que o fazia relaxar e se sentir quente e apertado ao mesmo tempo. "Espere um minuto", disse Tong, colocando as palmas das mãos contra o peito largo de Mark. "Nós realmente vamos fazer isso? Quase fizemos da primeira vez. Você não quer relembrar um pouco?" brincou Mark no final da frase, fazendo o rosto de Tong corar ao pensar no evento passado. Suas mãos finas pressionaram novamente o peito largo de Mark, mas ele se jogou sobre ele até que o corpo esbelto de Tong caísse de bruços sobre o sofá. "Você está há apenas alguns meses no trabalho e já está se comportando mal? Tem alguém aqui que me convidou a ser travesso primeiro." Mark levantou a mão fina de Tong e a beijou antes de levá-la para tocar a parte sensível que agora estava dura o suficiente para fazê-lo abrir os olhos. "E eu já estava com muita vontade de provocá-lo. Se no centro falarem que você está atrasado para o trabalho, não volte a reclamar com ele." Como se tivesse recebido permissão, o jovem sorriu e se levantou com entusiasmo. Mark pegou o corpo esbelto em seus braços e o carregou até a cama grande no quarto que compartilhavam. A camisa de Tong havia caído no caminho, deixando-o apenas com um par de shorts cobrindo a parte inferior do corpo. Mark não hesitou em deslizá-lo pelas pernas e jogá-los descuidadamente ao lado da cama, antes de parar para admirar a visão à sua frente. A luz brilhante do novo dia entrava pelo banheiro, acariciando a pele suave de Tong, que parecia convidá-lo. Seus olhos afiados percorreram lentamente o rosto corado, os lábios finos, os mamilos rosados, o abdômen plano e o centro do corpo que se mantinham unido por suas pernas finas, como se fosse uma obra-prima. Uma obra-prima que ele gostaria de continuar admirando por mais tempo, se não fosse pelo fato de que seu próprio corpo agora ardia apenas de ver o corpo nu do Mark. Rapidamente tirou a roupa que cobria seu corpo, chamando de volta os olhos curiosos que antes eram tão tímidos que quase se recusavam a fazer contato visual. A pele bronzeada exposta à luz do sol permitia que seu amante visse claramente as ondulações dos músculos, e no momento em que a mão grande se levantou para afastar o cabelo que caía sobre sua testa, a respiração de Tong parou, e suas pupilas marrons desceram até o centro do corpo de Mark, que estava pronto. Ele engoliu em seco ao imaginar que logo aquilo entraria em seu corpo. "No que você está pensando?" perguntou Mark, fazendo Tong voltar a olhar para o rosto afiado. Ao ver o sorriso no canto da boca de Mark, ele quis beliscar a outra pessoa, que parecia adivinhar seus pensamentos novamente. "Não estou pensando em nada." "Tem certeza? Você já viu essa imagem em algum sonho ou então em suas previsões?" As ações do homem nu e os lábios apertados foram uma resposta melhor do que palavras. O jovem sorriu com carinho. "Então dessa vez vou te mostrar o quanto a realidade é mais prazerosa do que os sonhos e as previsões." Antes que Tong pudesse detê-lo, Mark se inclinou e o beijou desde a ponta dos pés descalços até as panturrilhas, mordiscando e deixando marcas rosadas que o fizeram gemer
incoerentemente. Quando a ponta da língua de Mark tocou os mamilos contraídos e sua mão grossa acariciou o núcleo sensível, Tong se contorceu como se estivesse prestes a morrer. Ele apertou seu corpo contra o corpo alto de Mark, esfregando as pernas contra o membro rígido do outro, como se quisesse transmitir a tortura causada pelo desejo. Eu te amo, Tong. Sim, sim, eu também te amo. A pessoa a quem a confissão era dirigida gemeu quando Mark moveu seu corpo e penetrou ainda mais fundo. Mas como não queria ser apenas um ouvinte, Tong moveu a boca para dizer a outra pessoa mais uma vez: eu também te amo, Mark, eu te amo muito, eu também te amo mais que tudo, respondeu Mark. As palavras de amor de Mark se repetiram junto com a investida final que pressionou profundamente dentro de Tong, fazendo o corpo esbelto estremecer. Ambos soltaram gritos roucos de prazer quando o líquido branco e quente explodiu dentro do corpo de Tong. O fumigamento e a excitação fizeram com que seus braços finos abraçassem com força o pescoço grosso de Mark, deixando beijos fortes na pele, até que o próprio jovem tivesse uma marca rosada, assim como antes. Mark lentamente retirou seu membro e se virou para pegar um lenço e limpar a água do amor que escapava da passagem estreita que antes ele penetrara. O que foi? Perguntou ao amante quando este tirou o lenço de sua mão para cuidar dele mesmo, mas Mark se recusou a aceitar. Se eu fiz uma bagunça, tenho que limpar. Não, você é mau, vou me lavar no banheiro, deixe-me limpar você primeiro para ver se não está muito vermelho, meu garoto mau. Quem seria objeto de observação enterrou o rosto quente no travesseiro, deixando o homem alto cuidar das manchas sem pensar em dizer algo que o envergonhasse ainda mais. Mas parecia que Mark não havia terminado com suas intenções. O jovem ainda se inclinou e deitou ao seu lado, flertando com ele ao beijar seus ombros nus. O que você quis dizer com eu ser um garoto mau? Tong levantou o rosto do travesseiro e encarou a pessoa que descansava sobre o cotovelo, com um olhar luxurioso fixo nele. A mão livre de Mark acariciou seus quadris redondos com prazer. Você é tão mau, deixou uma marca no meu pescoço para evitar que alguém me tocasse, não foi? Embora não tivesse se levantado para verificar a marca no espelho, Tong havia chupado e mordiscado o pescoço de Mark inúmeras vezes durante o ato. Bem, se alguém perguntar, diga que é uma picada de mosquito, provocou Tong, querendo saber o que Mark diria. Eu tenho medo de que outras pessoas não saibam que já estou comprometido, mas queria anunciar que estava comprometido. Desde que se tornou o executivo do centro e presidente da empresa do grupo Amaritracu, o dinheiro e o poder que ele tinha atraíra muitas pessoas, a ponto de ele se sentir incomodado. Então, o que devo fazer? Perguntou Tong, divertido. Você quer ir trabalhar comigo hoje? Então todos saberão que esses rumores são verdadeiros há muito tempo. Antes de Mark se tornar CEO, já havia rumores de que Tong era sua esposa. Na época, Tong havia negado e esclarecido todos os maus entendidos. No entanto, mais tarde, quando eles começaram a viajar juntos para o centro com mais frequência, os rumores ressurgiram. Não era que eles não soubessem, simplesmente não havia motivo para anunciar que estavam namorando. Também seria estranho divulgar informações pessoais sem que alguém perguntasse diretamente. Pensando bem, a ideia de não anunciar, mas ainda assim fazer um anúncio parecia bastante interessante. Você concorda que todos saibam que você não está mais solteiro? Perguntou Tong novamente, para ter certeza. Nada poderia ser melhor do que isso. Tong. Mark agarrou sua mão pequena e a beijou. E você, está comprometido com alguém? Eu já sou completamente viciado em você. A resposta fez o vampiro centenário rir. Ele sempre gostou quando Tong o provocava com palavras ou encontrava uma maneira de brincar e insinuar, pois isso mostrava que o outro estava feliz com a nova vida que estavam compartilhando. E essa felicidade se espalhava para ele, que observava cada passo de Tong com alegria. Tong moveu a ponta do dedo para brincar com a bochecha áspera de Mark. Os olhos afiados que o observavam revelavam todos os seus sentimentos, até que a pessoa que estava sendo observada só pôde sorrir com lágrimas brotando em seus olhos. Embora não houvesse palavras para expressar seus sentimentos, Tong podia sentir o amor e a preocupação através de tudo que Mark lhe dera. E ele prometeu a si mesmo que viveria a vida que recebeu, no meio dos sacrifícios de muitas pessoas, da melhor maneira possível. Tong se moveu para pressionar um beijo no queixo grosso de Mark e falou enfatizando para que ficasse claro: obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui com você. Eu é que devo agradecer por você estar aqui comigo. Desde o sangue que flui pelo corpo do outro, desde o sopro que foi oferecido como sacrifício para salvar a outra pessoa, até o amor que agora se tece com determinação, que conecta os corações de ambos para sempre. Para sempre eles estarão completos. E nisso eu termino toda a história da novel de My Golden Blood. O que vocês acharam, gente? Gostaram? A novel é curta, né? Ao estilo da novel de The Heart Killers, então eles vão criar muita coisa pra série, assim como o Jojo fez em The Heart Killers, para poder entregar os 12 episódios, que é o comum da GMM TV. E sim, My Golden Blood terá 12 episódios, gente. A resenha do primeiro episódio já está disponível aqui no BL Maníacos para vocês. Para quem quiser conferir depois que acabar esse vídeo aqui, o link está no card aqui em cima e na descrição do vídeo. Para terminar esse vídeo, eu quero anunciar que eu já estou com uma novel que muita gente me pede. Os membros da minha mafinha já sabem qual é e em breve eu irei divulgar para todo mundo, mas podem ter certeza que vídeos dessa novel irão aparecer no BL Maníaco nos moldes desse vídeo aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Comenta tudo aí pra mim,
por favor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão, bye bye!